Expresso nessa tarde do dia 26 de fevereiro de 2021. Sou Rômulo Maia, apresento o programa diretamente de Berna, a capital da Suíça, onde no fuso central da Europa, agora são 17 horas e 30 minutos, em Brasília, 4 horas para trás, 13 horas e 30 minutos. Hoje teremos um programa literalmente bombástico. O Piero Leiner, que está comigo na sala, a gente amanheceu com a notícia da chuva de mísseis lá na Síria. Você até, em parte, tem um pouco de lugar de fala, né, entre aspas, para falar disso, dada a sua ascendência síria. Então, eu queria saber se você, de alguma forma, se surpreendeu com o líder do combate, o líder do mundo livre e do combate às opressões, ainda nas primeiras semanas de mandato, fazer uma chuva de mísseis lá na Síria, não é? E, obviamente, isso será amplamente comentado com as últimas informações, últimos levantamentos, com suas melhores fontes, por Pepe Escobar, ele que dá título à nossa transmissão de hoje, Chuva de Mísseis, Pepe Escobar projeta há décadas, os anos 20. O que já aconteceu até aqui e o que isso leva a gente a imaginar e projetar de cenários possíveis e prováveis para frente, né? Para frente no contexto geopolítico. A gente vai iniciar falando muito de Brasil, da guerra híbrida Brasil, com o nosso mestre contra-efetuador Piero Leiner, uma semana repleta de indícios, de casos de estudo para aquela história de operação em pinça, operação comunicacional em pinça, plantações, manipulações e o tal do domínio de espectro total, né? Muita coisa reforçando esse entendimento. A gente viu, inclusive, muitas pessoas, ou no que a gente chama aqui de piguinho vermelho, ou então intelectuais, influenciadores da esquerda, ajudando a fazer a rodinha da mesa branca para baixar o fantasma do Geisel. Essas pessoas que ajudaram a tornar crível, assim, para quem é ingênuo, a história que agora é a guinada nacionalista, começou e tal, o pessoal vai intervir na Petrobras, Brasil ame ou deixa, Brasil ninguém segura. Esse pessoal, na melhor das hipóteses, foi operado, né, ingênuo, foi operado, na pior das hipóteses, é conscientemente parte da operação, que possibilitou ganhos de especulação financeira ímpares. E como a gente vai ver aqui, ecumênicos. Teve gente que hoje em dia se coloca à esquerda, crítico do golpe e tal, mas que está arrotando lucro de mais de 12% na semana em cima de Petrobras. Eu vou querer saber, enfim, se isso é compatível ou não com o combate ao que a gente vem enfrentando aqui. Mas antes, a gente começa já com o Piero Leiner vendo uma coisa interessantíssima, essas contradições. O Piero, eu não sei se é uma questão geracional, mas assim, tiozões, e atenção, não tenho discriminação etária, gerontofobia, né, ageism, mas me parece que o pessoal mais antigo tem uma dificuldade com a Web 3.0, com print, com a questão de o que planta não ser definitivo e ter a seção de comentário, ter a volta assimétrica, porque, aliás, inclusive eu vou colocar aqui já uma fala de pessoas que se complicaram ainda mais na reação que tiveram ao que nós colocamos aqui na terça-feira, mas fica muito fácil quando o pessoal fala coisas que basta você contrastar com posicionamentos anteriores da pessoa disponíveis na rede mundial de computadores. E aí a situação fica muito difícil para essa galerinha, né? Fica bastante difícil. Então, veja o que Piero Leiner me mandou aqui pela manhã. Um pronunciamento, né, uma postagem de uma assumida, eu acho que praticamente, tropa de choque do José Eduardo Cardoso, o ex-ministro da Justiça da Dilma Rousseff, né, que as pessoas aí no bolão estão apostando que seria o tal do traidor no PT, lá do Araraquara, né? Enfim, mas aí veja, essa Cardosete foi e colocou o seguinte, repercutindo uma entrevista de Dilma Rousseff, aspas para Cardosete. Dilma em entrevista agora, aspas para ex-presidente Dilma Rousseff. Golpe, você só reage a ele se você tem um suporte para resistir ao golpe. Aqui no Brasil tem uma absoluta ingenuidade, hein, gente, presta atenção, a respeito de reagir contra o golpe. O entrevistador, é que o Haddad falou num artigo à revista Piauí que Putin ligou para a senhora para avisar sobre o golpe. E aí comenta Cardosete entre parênteses, mimimi que o Duplo Expresso usa sempre. Aí segue o entrevistador. E a senhora não fez nada. Dilma, Putin não ligou. Eu tenho e sempre tive uma excelente relação com Putin. A gente sempre conversava, sempre. E se ele fosse me avisar de alguma coisa, atenção agora, hein, expressional, atenção, 13 horas e 35 minutos em Brasília. E se ele fosse me avisar de alguma coisa, ele não faria por telefone. Riu.
Atenção, eu acho isso de uma ingenuidade, 3 pontinhos. Aí volta Cardosetti, né? Dilma achou o termo certo e eu complemento. Gente, isso é de uma ingenuidade tão grande que obviamente só pode ser entendido como uma produção de fake news feita e propagada por pessoas de má fé. No caso, Haddad e esse duplo expresso. Piero Leitner, ingenuidade. Ingenuidade, se Putin não liga para dar informações por telefones evidentemente criptografados, teria sido Dilma Rousseff ingênua quando pegou o telefone e ligou para o segurança do Lula para falar que o Messias ia levar o termo de posse, sendo que, conforme apurou uma jornalista da revista Época, ela já tinha transmitido pessoalmente essa informação para Rui Falcão e Lula na reunião presencial que acabavam de ter. Na sequência, um par de horas depois, ela liga quando os dois estão no carro, um do lado do outro, e repete, imprimindo aquele tom de como se estivesse fazendo coisa errada e tal. Ela ri aqui da ingenuidade de alguém que fala coisa sensível ao telefone. Piero Leitner, explique essa aparente ou flagrante contradição, por favor. Bom, boa tarde aí, Rômulo, pessoal que está assistindo. É impressionante. Vamos lembrar uma coisa, né? Segundo o Haddad, não foi só o Putin que ligou, foi o Erdogan também. E, me desculpe interromper, e também um aviso presencial, seguríssimo, na reunião do BRICS, não outro que o BRICS. Então, portanto, assim, isso sem considerar, enfim, os avisos internos que estavam sendo dados aqui, entendeu? Teve gente que detectou essa coisa toda de 2013 para frente e falou disso. Agora, se chegou ou não chegou aos ouvidos dela, aí, enfim, eu também não sei, não vou dizer. O que eu sei também é que me parece que ela andou dizendo né, a respeito do Requião, porque houve um conflito entre o Requião e ela esses dias, né? O Requião resolveu soltar o verbo aí num programa qualquer. Eu não assisti, mas eu li um pouco a descrição, né? E ela qualificou aquela história do impeachment no Senado um total delírio da parte do Requião. Mas eu já ouvi um ex-senador da República me dizer pessoalmente, no Ano Novo, que eles tinham e foram oferecer para Dilma 14 votos, o que era mais do que a margem suficiente para conseguir barrar o impeachment no Senado, e o Berzolini tomou o papel da mão dele e falou assim, a gente vai resolver isso na Câmara dos Deputados. E a Dilma ficou olhando com cara de não sei. Piero Leitner, eu lembrei disso ontem à noite, lembrando disso. Ia colocar isso aqui se eu não tivesse colocado. O próprio Roberto Requião também tem um relato semelhante, que ele fez uma reunião, tinha garantido os votos do Maranhão e do Amapá sob controle do clã Sarney, e ela vai e faz uma daquelas grosserias com o clã Sarney na imprensa para repercutir, fazendo virar os 4, 5 votos aí dos dois estados, alguma coisa parecida com isso. Mas queria colocar o seguinte, Piero, essa narrativa aqui, eu quero perguntar se entra nessa história de não ter suporte para resistir ao golpe. Primeiro, receber a inteligência dos votos que estavam up for grabs, né, para pegar, para colocar e, no mínimo, não fazer nada, no máximo, entregar essa lista para o pessoal do outro lado, garantir que os votos não fossem virados. Mas também, veja aqui, ó, Dilma, golpe você só reage se tem um suporte para resistir. Tá certo, ela teve suporte ou não teve suporte para combinar com todo o gabinete dela exoneração coletiva, todo mundo pedido de demissão coletiva para no período de interinato, os 6 meses em que Temer ficou como interino, acabar com qualquer questionamento jurídico possível sobre a legitimidade de atos que virassem 180 graus a orientação de políticas governamentais, de alienação de ativos, já que todo mundo pediu demissão, ele teve que reivindicar e colocar o Meirelles na economia, por exemplo. Essa questão de exonerar coletivamente o gabinete, descer com cara de bunda na sequência ao Palácio do Planalto, isso aí é estrutura ou não é estrutura suporte para resistir a golpe, Piero Leitner? Não, vamos recuar um pouco então, Ramos, e tentar entender por que então ela dissolveu o GSI em 2015 e deixou toda a segurança dela na mão do Mercadante, do Aloysio Mercadante. O Mercadante tem uma pergunta essa semana, ele está comprado ou está vendido em Petrobras? Tá? Parênteses. Bom, ele, enfim,
é um desses que declarou, né, dos generais nacionalistas aí, né? Aliás, eu estou falando em tese. O que você que está me ouvindo nessa manhã, aliás, nessa tarde, professor, o que você acharia de um ministro de Estado, qualquer um, aí, falando hipoteticamente, que está no exercício do Ministério de Estado quando é editada uma lei de repatriação de dinheiro ilegal fora e repatria usando isso? O que você acha disso? É legal isso? É crime isso? Enfim, esse dinheiro pode ser depois aplicado, lavagem de dinheiro pelo Diário Oficial. Esse dinheiro pode ser aplicado à especulação financeira? Enfim, vamos deixar a pergunta no ar. Piero Leiner. Não, mas volta então para essa coisa do mercadante. Detalhe, né? Mercadante que uns poucos anos antes, segundo o livro lá do general Vilas Boas, tinha sido o interlocutor privilegiado dele, que disse que ia barrar o projeto de Comissão da Verdade, que é um projeto, basicamente, que saiu da caneta da Dilma, quando ela estava na Casa Civil, e que foi, vamos dizer assim, eu não posso dizer, eu não acho que foi isso, enfim, o PT quer espalhar essa versão de que foi a Comissão da Verdade que fez os militares entornarem o caldo, embora... Veja bem, o PT parece que só descobriu agora que a gente está vivendo num regime militar, né? Agora todo mundo resolveu assumir isso, né? A gente está falando isso há um tempão, mas não, tudo bem. Foi o tweet do Vilas Boas que acendeu o abajur na sala e eles viram a real disposição dos móveis lá. Mas, enfim, vamos voltar para a coisa, porque o mercadante, enfim, é o sujeito que diz que ia barrar a Comissão da Verdade e, curiosamente, ele fica o sujeito que depois é o responsável por como é que diz, hierárquico pelo GSI, que foi rebaixado da condição de ministério e ia atuar sob as barbas dele quando ela destituiu o general Elito da posição. Fazendo o quê com isso? Simplesmente abrindo mão de todos os mecanismos de defesa do Estado. Entre eles, a defesa do quê, Rômulus? Da Petrobras, que ela sabia que estava sendo espionada e que ela sabia que estava sendo alvo de uma operação de lawfare da justiça. Então tem muitas coisas... Não só ela, Pedro. Todo mundo sabia, desde o vazamento do Snowden, em 2013, justamente. Todo mundo sabia. E o mercadante anti-Comissão da Verdade, ela, a favor da Comissão da Verdade, ela bota o mercadante para supervisionar os militares, que agora já não estavam mais com ela, mas estavam contra ela. Ou seja, no mínimo, a gente tem que considerar isso uma quantidade de barberagens tão absurdas que, assim, enfim, eu não vou fazer mais ilações sobre isso, embora, enfim, isso aí esteja tudo muito bem documentado. O fato é, enfim, que uma pessoa que ocupa a cadeira presidencial tem que estar preocupado, em primeiro plano, na segurança do Estado, na segurança do patrimônio do Estado. Então, é uma coisa que eu fico me perguntando, já para voltar ao tema dessa semana, né? A Dilma não tinha exatamente preconceito em colocar militares em postos-chave na presidência da República. Afinal, ela pôs um militar no DENIT. Se você observa, o Departamento Nacional de obras lá, infraestrutura. Malha viária, exatamente. Isso, né? Que já tem ali sob seu guarda-chuva, todas as obras de infraestrutura do país. Tocadas pelas grandes empreiteiras. Já parece que o general entrou, o pessoal que roubava saiu. Não teve nada. Ninguém viu na Lava Jato entrar coisa de obras, de malha viária. Eu não sei se o pessoal viu um negócio que foi um infográfico feito pelo gabinete da Tabata Amaral. Não me pergunte que raios, por que isso foi produzido lá. Mas o infográfico é interessante, porque ele foi feito a partir de dados do portal da transparência. Então, vamos supor que os dados estavam certos. Se você vê, assim, os grafiquinhos, eu fiz uns prints, porque depois eles tiraram do ar, né? Eu fiz uns prints, ainda bem, e coloquei, acho que 8 ou 10 momentos da ocupação dos militares nos ministérios. Você vê que durante todo o período Dilma, né,
a maior parte da ocupação deles foi no DENIT, né? Foi no DENIT por conta do fato de que o maior número de militares estava no Ministério da Infraestrutura. Certo. Tinha menos militares no Palácio do Planalto, ou seja, no GSI, do que militares trabalhando no Ministério da Infraestrutura. Olha só. Aí, de repente, a partir de 2015, que é justo quando ela demite o Elito, quando, enfim, pulveriza o GSI, que detalhe, né? Só pulverizou o quê? O contato da presidência da República com o órgão de segurança. Porque você acha que os militares pararam de trabalhar? Você acha que eles foram demitidos do GSI? Você acha que eles pararam com as funções dele de inteligência, informação e contra-informação? Não pararam. Só que, obviamente, eles começaram a produzir isso por conta própria para eles, entendeu? Quando você diz o seguinte, você não está mais subordinado a mim, você faz o quê? Ah, meu amigo, agora você está por conta própria, faz o que você bem entender com essa história. Justo com o amigo deles ali, né, segundo Vilas Boas, supervisionando eles, se não me engano, acho que na Casa Civil, o Aloysio Mercadante. Mas seja como for, estava todo mundo ali, de repente eles começaram a evaporar, debandada dos ministérios, Rômulo, é impressionante, começa a sair todo mundo. Olha só, por esse gráfico você já percebe o seguinte, quando os milicos começam a pular fora geral dos cargos comissionados no governo, estava na cara que aí vinha coisa. No mínimo você tem que se perguntar, assim, o que significa essa debandada? Né? O que significa isso aí? Bom, aí eu me pergunto, né? Quando ela viu a situação da Petrobras, lá atrás, já que ela já tinha posto um militar no DENIT, por que ela não pôs um general comandando a Petrobras? Ela, naquela época, que já tinha sido alvo do quê? Dos serviços de inteligência americano. Você pode até dizer assim, bom, a primeira pergunta, será que a Lava Jato ia para cima da Petrobras do jeito que foi se tivesse um general e seus tentáculos ali nas diretorias da Petrobras? Será que a Lava Jato ia ter condições de ter produzido a ação que ela produziu? Vamos dizer que sim. E vamos dizer que ela fizesse isso com a colaboração dos militares. Um general lá abrindo toda a caixa preta da Petrobras para a justiça e aí tornando o serviço deles mais fácil ainda, né? O que ia acontecer? Ia chegar em 2016 e todo mundo ia ter a consciência de que os militares agiram junto com o pessoal da justiça. Ia estar exposto esse negócio. Não ia precisar ter sido revelado pelo livro do Vilas Boas, revelado entre aspas, pelo livro do Vilas Boas, em 2021, que um tweet revelou para as pessoas que os militares foram agentes ativos do que ela chama aí de golpe, né? Que a gente chama de guerra híbrida, enfim. Não vamos ficar aqui nessa Lembrando que golpe houve, mas o golpe foi no Brasil, né? A destituição da Dilma, como eu mostrei aqui, inclusive, com a exoneração coletiva do gabinete, teve um muito quê de inside job também, foi uma colaboração ali. Um grande acordo nacional, com o Supremo, com tudo, e com oposição, governo e tudo. Então, você lembra que a gente colocava, há anos atrás, aqui, que talvez uma situação em que os militares virassem telhado de vidro fosse interessante para as pessoas verem quem eram os reais agentes que estavam manipulando, que o Bolsonaro servia de anteparo? Pois é, talvez se eles estivessem na Petrobras, naquela época, das duas, uma, ou eles iam ter defendido, ou se não tivessem defendido, ia ter ficado claro exatamente qual é o papel deles nessa história. Então as pessoas não iam estar com dúvidas agora, entendeu? E não ia estar saindo esse tipo de bravata, que nem saiu do Aldo Rebelo e do próprio Mercadante, da alegria que durou 24 horas, né? Do nacionalismo. Mas fez muita gente alegre para sempre com a grana ganha, meu Pia. Então, enfim, manda brasa aí, toca a bola aí nesse assunto, porque realmente isso aí, assim, falei, meu amigo, aí não dá. Pessoal vindo com essa flauta mágica a uma altura dessas, depois de tudo,
Quer dizer, que virada de leme é essa? Tão assim, nossa. Né? Depois eu falo algumas coisas do Luna, do Silva e Luna, que são interessantes para pensar se ele pode ou não ser esse agente de virada de leme que o pessoal está esperando. Que é quase que aquele paradoxo da física quântica do gato, se ele existe ou não existe, porque eu acho que por algumas semanas ele vai ser e não ser, com a bolsa assim, ó, parecendo um cardiograma, e muita gente ganhando. Aliás, uma fonte muito bem informada sobre a especulação, o movimento de especulação financeira com ações da Petrobras desde o início do golpe até aqui, falava que ganhos fantásticos foram feitos quando a ação ficou variando lá, 2015, 2016, entre 4 e 6. Assim, porque, engraçado, a pessoa fala assim, 4 e 6, eu comprei a 4 e vendi a 6. É 50% de ganho, né? Uma coisa importantíssima, 50% de ganho num movimento especulativo que pode ser feito várias vezes, ficar o ecocardiograma ali, enfim, né? Interessante essa questão. Mas falar o seguinte, Piero, antes de a gente entrar nessa questão de especulação financeira, e atenção, tá falando aqui de física quântica, paradoxo e tal, nós vamos possibilitar aqui a você, expressionauta, uma viagem no túnel do tempo. Você vai ver uma reencenação ontem, na forma de fogo de encontro, do que você ouviu aqui na terça-feira, mas sempre naquela versão limited hangout, mas sempre com essa questão que eu falo, que eu não sei se é geracional, se é falta de preparo, em que tiozões acabam falando mais do que devem quando tentam fazer essas operações de relações públicas, PR, esses spins. Mas, Piero, antes de falar de Petrobras e da especulação financeira, volume 2, depois da terça-feira, queria comentar o seguinte, né? A pauta do infiltrado do PT, que foi aí, né, monopolizou o Piguinho Vermelho, influenciador de vermelho, sumiu? Foi superada? Olha, eu juro para você, eu fiquei na expectativa de que a entrevista do ex-presidente Lula ao Brasil 171, reproduzida em pool pelo Piguinho Vermelho, que ele fosse ser um dos temas principais, né? Afinal, foi o que tinha monopolizado na semana anterior. E veja você, para ajudar nesse esforço, várias pessoas pagaram uma grana, olha que tá difícil a situação, pagaram uma grana com o superchat lá para ver se o ex-presidente Lula, que tem a posse dos chats, né, os advogados conseguiram que o Lewandowski deferisse, obviamente com um enfardado lá, falou, agora pode dar. Então, vai lá, vai vem cá, infiltrado e tal, mas parece que nessa transmissão não foi possível a leitura de superchats, ficou pelo caminho, mas os prints, como os diamantes, são eternos, como a gente costuma falar aqui. Então, veja você, eu perguntei aqui, compartilhei isso no dia 24, no seguinte, alguém sabe se o editor do 171, Leonardo Atushi, fez a pergunta do superchat sobre quem seria o traidor de Lula no PT? Uma pessoa só pagou 50 paus e essa pessoa apostava que traidora seria a própria Dilma. O Lula respondeu? Primeiro que essa pergunta foi feita, depois o Lula respondeu. Não respondeu porque sequer a pergunta foi feita. Mas vamos aos superchats aqui. E o último, atenção, você que está aí de repente comendo a sobremesa, deixa a boca vazia quando chegar nesse terceiro print aqui, porque é muito engraçado, tá? Para você não cuspir em quem estiver na sua frente. Então o primeiro aqui foi o Juninho Camacan, que falou: o Delgatti, o Arara Hacker, falou que alguém dentro do PT e próximo a Lula traiu o Lula e o PT. Será que foi a Dilma? Não me sai da cabeça aquela risadinha dela junto com a Aécio e o Lewandowski também, e o próprio José Eduardo Cardoso no dia da sessão lá em que ela fazia a sua defesa no Senado, no processo do impeachment. Daqui a pouco eu pego a fotinha aqui, boto aqui, né? Porque imagens falam mais que 1000 palavras. Aí na sequência, outra pessoa, o nosso Augusto Alves, físico de partículas do CERN, que já estará mais tarde aí conosco. Pagou 5 euros, olha, moeda forte aí, ó. O senhor poderia nos revelar, o Lula no caso, quem seria a pessoa próxima ao senhor de dentro do PT que colaborou com Dallagnol e Moro para te prender? Agora atenção, esse aqui engole se você está comendo, para não rir. Esse aqui foi sensacional. Concurem, que é o nome? Demian Cunha, parabéns, muito espirituoso. Tava aqui o Lula falando, e ele falou o seguinte, Lula, essa semana terminei de ler aquele livro que foi a primeira tentativa de ferir de morte o seu governo. E fiquei impressionado com a desonestidade intelectual do autor do best-seller Mensalão, a CPI que abalou o Brasil. Quem era o autor desse livro? Esse aqui que está no cantinho, direita, editor da Quanto É, aquela altura e hoje em dia ainda na redação, onde chegam informações às vezes em primeira mão.
Leonardo Tucci. Pois é. Piero Line, cadê a revelação da Arara Hacker? Sumiu? Ela sumiu, deve estar junto com a tal da Carol com K. Ela deve ter guardado no bolso dela, na saída do Big Brother Brasil. Sumiu. É aquilo, né, Ramos? Eles jogaram o aleatório da Silva, o cara lá, para fazer test drive do negócio, ver quem são os nomes que o pessoal estava especulando para fazer. Gente, é jogada de. É a bolsa de valores da fofoca interna ao partido. Só pode, né? Porque isso não, assim, não apareceu a troco de nada. Você tem que ver o veículo que apareceu, o que tinha sido combinado na entrevista, qual é o suporte disso, o que falaram a respeito da pessoa que estava soltando essa informação antes, como deram credibilidade a ele. Você viu que o que precedeu a fala do Arara Hacker, todo mundo ali estava falando que ele era um herói nacional, que não sei o quê, que tinha que fazer um crowdfunding para a campanha já nem lembro se era para a campanha política dele, porque ele vai se lançar. Ele que nunca tinha se interessado por política, e de repente apareceu essa fichinha de filiação ao DEM, né? Estranho, né? Bom, tantas contradições, né? Enfim. Então, assim, a abertura foi dada e a gente está esperando aí, né? Eu sei que, enfim, na Bolsa de Apostas, esses foram os nomes que circularam, né? Do Zé Eduardo Cardoso, do Haddad, da própria Dilma. Vi Mercadante também, correndo por fora. Eu vi Mercadante correndo por fora. Também. Teve também? Teve. Então, você vê que essas posições depois, como essa que a Dilma falou isso, do Putin, por que isso apareceu agora? Isso que a gente estava falando agora, porque relacionando isso aqui ao Duplo Expresso. Não é a troco de nada, porque essas coisas estão encadeadas. Porque você está tentando justamente especular, entendeu? Quem é essa figura, não é? Assim, não foi a troco de nada que isso apareceu numa entrevista com a Dilma. Aliás, eu queria muito saber que entrevista foi essa, onde ela falou isso, qual foi o veículo que fez isso, quem eram os entrevistadores, em que contexto isso foi falado, por que ela agora está relacionando o Haddad ao Duplo Expresso, através da mensageira dela ali, entendeu? São questões a serem perguntadas, não é? No mínimo. Com certeza, Piero Line, com certeza. Mas sensacional, hein, Demian Cunha? Essa aí me fez rir muito. Aliás, toda a comunidade riu muito com essa aí. Eu queria saber se esse livro, Mensalão, a CPI que abalou o Brasil, foi um dos que o Lula leu na prisão, né? Ele leu tantos livros lá. Não sei se é o caso. Fica aí uma pergunta para um próximo superchat. Ou a dica de leitura. É uma boa pergunta saber onde se acha esse livro também. É verdade. Virtual, mas né, devem ter feito, que nem fizeram quando publicaram em português aquele Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt. Você sabe que teve uma ofensiva de um pedaço aí da comunidade judaica que simplesmente sumiu com o livro de todas as livrarias, né? É sério? Eu não sabia disso, não. Olha só. Nossa. Livro quando some é um negócio esquisito, Romulo. Eu pensei que você ia falar da Xuxa, que comprou as edições de Amor, Estranho Amor, todas as fitas possíveis e imagináveis, algo parecido, assim. Ou do Felipe Neto lá aí a versão contrária, né? Que ele foi na feira de livros lá e comprou toda a literatura LGBTQ para distribuir de graça. Não teve isso, um negócio assim? Teve sim. Por falar em questões de caçar das pessoas o acesso a conteúdos, veja que coisa impressionante, como a fome no Brasil do pessoal querer saber a verdade por completo, sem limited hangout. Apenas no YouTube, que é uma plataforma que não costuma nos ajudar muito, para dizer, né, para ficar no leve, nós estamos com mais de 1.400 pessoas nos assistindo ao vivo. Preste atenção, Piero, apesar do link do YouTube estar bloqueado para compartilhamentos no Facebook, não sei nos outros. Eu tentei compartilhar de manhã, 1 hora atrás, olha, o link, e veja você. Então, o primeiro link aqui colocado é o do YouTube, portanto, seria a miniatura a ser feita, e
Não, queiro assim, criei o link foi criado naquela hora. 10 minutos depois, quando eu fazer o compartilhamento, já estava aqui, ó. Esse conteúdo não está disponível no momento. Isso pode ser por um problema e tal. Ou seja, não é possível compartilhar o link do YouTube, da plataforma YouTube, mas dessa transmissão que a gente está vendo, no Facebook. Possivelmente esteja ocorrendo em outras plataformas também. Então, eu queria pedir a você que está nos assistindo, aquela história importantíssima. Aconteceu qualquer coisa com o nosso sinal no YouTube, no Facebook, no Twitter, estamos transmitindo para o VK Russo. Eu não entro no ar sem estarmos lá no VK Russo. Olha aqui a gente no VK. Então, lá em duploexpresso.com, a primeira janela integrada é a do VK. Inclusive, você pode abrir num navegador qualquer que você tenha aí, código aberto, código proprietário, sem ter perfil no VK. É lá só clicar no link se a integração não estiver funcionando. Piero, entrando então na questão dos movimentos especulativos dessa semana, que, como eu falei, eu acho... Você viu que ontem o Bolsonaro já veio com um negócio de papel social de novo, né? Aí deu uma correção na Petrobras. Então, eu acho que vai ficar ecocardiograma. Homenagear aí o rei do ecocardiograma, a sumidade, que era Enéas Carneiro, alguém à extrema-direita, mas que sempre denunciava esse tipo de movimento especulativo e de apropriação da riqueza nacional pela finança. Inclusive, falava já desde aquela época de George Soros, acho que foi um dos primeiros a falar, né? E ele era uma sumidade. Inclusive, meu companheiro fez curso de ecocardiograma com Enéas. Todo mundo na medicina tentava fazer, era a maior autoridade. Pois é, eu acho que vai ficar um eco aí na Petrobras, possibilitando muitos ganhos em cima de ganhos. Mas veja você, como eu falei, às vezes a pessoa é ingênua, para citar aí nossa ex-presidente Dilma Rousseff, e não sabe que está sendo operada. Agora, esse caso eu não sei, porque segundo a Operação Chacal, o relatório lá, elaborado pelo Potós de Queiroz, ele disse, a investigação que falou lá atrás, hein, não sou eu que estou falando, dizia que essa pessoa em particular era parte da organização criminosa do banqueiro bandido Daniel Dantas, que reputa-se ter feito muito tipo de movimento especulativo dessa natureza. Então, não sei, mas veja você. Então, vamos ser generosos. O sujeito, no mínimo, foi operado porque ele ajudou a vender o fantasma do gás. Abriu a semana com esse artigo aqui. Leonardo Atucho, 2 pontos. Demissão de Castelo Branco na Petrobras é a batalha dos Guararapes de Bolsonaro. E aí ele pega aqui toda a historiografia oficial após os anos 90, dizendo que o exército brasileiro surgiu em Guararapes e tal, blá, 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 dizendo que a semana a gente vai ver Guararapes. Eu vi, se não foi o exército Brancaleone, o que eu vi, na verdade, foi uma fileira de calabares, Piero Leiner. Só para dizer uma coisa, né? E olha como eles não atinam para certas coisas, né? Essa história de Guararapes aqui, eu vou fazer um parêntese só porque você vai ver como isso é parte de uma coisa ideológica super bem montada pelo Exército, e como isso é para o pessoal ver como funciona, entendeu? A correia de transmissão das informações nesses esquemas, entendeu? De OPSI dos militares. Se ele tivesse lido o livro do Celso Castro, chamado A Invenção do Exército Brasileiro, vai ver o seguinte: esse negócio dos Guararapes, o Exército começou a construir isso aí agora, entendeu? Em fins dos anos 90, começo dos anos 2000. Ninguém mal se falava em Guararapes antes. O negócio é o seguinte: de um lado, a coisa toda de dizer que o Exército brasileiro começa em Guararapes junta 2 coisas que eles dizem, né? A primeira, porque é a batalha em que se vence o Golias, o inimigo mais forte, estrangeiro, que havia invadido. Isso aí, na verdade, estava plasmado com toda a questão da Amazônia, lá, do jeito que eles estavam formulando o negócio a partir de fins dos anos 80. Mas também porque, segundo a mitologia militar, juntou as 3 raças brasileiras para a expulsão dos holandeses, porque tinha um regimento indígena do índio Felipe Camarão, um negro do Henrique Dias e os portugueses que estavam lá. Enfim, é aquela coisa de invenção das tradições, o Hobsbawm fala, enfim, não tem... Normal, todo país faz o que na França costuma chamar de romance nacional, né? Romancear a historiografia e tal. Totalmente isso e tal. Só que tem essa coisa que está por trás também, que eles fazem uma espécie de mais-valia simbólica em torno disso, que é a ideia de que o Exército e a nação brasileira começaram em 1648 e que, portanto,
a ossatura da nacionalidade, a liderança da nacionalidade, o projeto de nação é um projeto deles. Então, você avalizar essa coisa, mesmo que seja assim, totalmente, sem querer, eu vou usar aí os bararacos como a referência para falar desse negócio. Veja bem, como a correia de transmissão, entendeu? Das operações psicológicas e da ideologia que é montada dentro da caserna, vaza e transborda. Quando a gente fala que esse negócio funciona, de guerra, o pessoal fala, você está fantasiando, esses negócios não existem, não pode ser, não existe esse nível, não existe esse nível de conspiração, é porque a mente humana funciona assim mesmo, é assim que funciona. Os caras fazem, as pessoas transmitem isso no piloto automático. Então, vamos lá, isso foi só o parênteses para falar dessa situação. Mas, enfim, volta aí para o caso. Por quê? Porque essa flauta mágica dos militares estão... Silvio Santos vem aí, né? Agora o Exército vem aí. Enfim, né? Funcionou, né? Por alguns dias, né? Incrível, né? Como isso gerou um efeito esperado, né? Todo mundo de A a Z, né? E o mais incrível... De repente, a opinião deles era super complementar com a opinião de quem? Da Eliane Cantanhede, da Globo News, falando, olha aí, Bolsonaro e ela fala assim, Bolsonaro e Olívio Dutra são os mesmos. Ela falou, né? Com a mãozinha. PT e Bolsonaro, ela está nessa campanha. Hoje, de novo, no Estadão, ela fez... Eles já estão chamando de bolsopetismo. Criaram o termo. Não é mais lulopetismo, agora é bolsopetismo. Incrível, Romulus. Incrível. E aí, o que acontece? Quase que por reflexo, né? De novo a teoria do reflexo ali, né? O pessoal vai e cai nessa história. Tudo bem, eu concordo que assim, qualquer coisa seria melhor do que esse Castelo Branco. Se botar o Cabo Daciolo para presidente da Petrobras, seria melhor do que o Castelo Branco. Porque, assim, esse Castelo Branco é o fim da picada. Sempre foi. Aliás, né, detalhe, ele apareceu lá na Petrobras quando? Mesmo, Romulus? Você lembra? Pois é, quem que nomeou? O pessoal esqueceu, assim como o pessoal queria esquecer a votação lá do projeto que liberou a operação dos blocos do pré-sal por petroleiras estrangeiras, né, com amplo registro historiográfico, na palavra de Lindbergh Farias e o próprio senador Roberto Requião, que teve, nessa semana o Requião teve uma provinha do que ia ser duplo expresso, com a milícia do mensalinho do PT sendo ativada para tentar assassinar a reputação dele no Twitter, o Piguinho sendo recrutado para bater também. O senador Requião teve uma provinha do que a gente aguenta aqui. Mas enfim, além disso, dessa questão, também o pessoal costuma esquecer que o Roberto Castelo Branco entrou na administração da Petrobras pela caneta da não ingênua Dilma Rousseff, não é? Em 2015. Aliás, 2015, ano em que ela e Graça Foster iniciaram, aspas para Felipe Coutinho, presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras, o maior programa de privatização da história de ativos da Petrobras. Até aqui, não foi superado, Caroline. Puxa, isso eu não sabia, não. Olha só. Mas essa é novidade. Bacana. Enfim, né? Tudo se encaixa, né, Romulus? Mas vai aí. Continua falando do que aconteceu com os ativos essa semana aí. Como é que isso aí foi capitalizado por certos setores? Pois é, então. Eu vou falar agora, já falei, a gente aqui está nas dobras do espaço-tempo e tal. Eu vou trazer para você agora um passado que virou futuro, presente ontem, e agora aqui é passado mais uma vez, como farsa e tragédia. Olha a história aí do velhinho lá da Alemanha. Olha, da Alemanha, enfim, que é tão importante para nossa reflexão. Mas olha só, antes de falar disso, Pedro, eu quero lembrar o seguinte, sabe quem nunca achou a Dilma Rousseff ingênua? Quem nunca achou? A embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Sabe por quê? E, aliás, esse pessoal vê longe, esse pessoal tão pouco é ingênuo, porque em 1992, Dilma Rousseff não era ninguém na fila do pão, eu até me equivoquei, falei, era uma obscura secretária municipal, não, nem isso. Depois desse passeio, é que ela virou secretária do município lá em Porto Alegre. Ela era funcionária pública de uma autarquia, como se fosse o IPEA do Rio Grande do Sul, assim, né, de terceiro escalão, terceiro, generoso, né, quinto escalão. Mas eis que,
por indicação da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. O pessoal veio longe, viu? Lá no Austral, lá embaixo. Essa funcionária de 5º escalão, essa aí deve fazer o curso de formação de lideranças do Departamento de Estado em Washington, D.C., com tudo pago. Porque a gente já mostrou aqui, mas vamos retomar, que aliás, inclusive, isso ontem circulou para além da nossa bolha expressa. Veja você, lá, vou abrir aqui a autoridade, né, o link, se não foi alterado até aqui, vamos dar um Ctrl F, você está vendo aqui o link, ó, Departamento de Estado, ó, o Departamento de Estado, Programa de Intercâmbio de 150 mulheres que abalaram o mundo. Ó, não tenho dúvida, a história do Brasil nunca mais foi a mesma depois, mas vamos ver, Dilma. Tá aqui, Dilma Rousseff. Ela foi a primeira presidenta do Brasil. E foi, né, uma alumni, foi treinada, formada no Programa de Formação de Lideranças Internacionais, em 1992, quando ela estava lá no 5º escalão estadual do Rio Grande do Sul. Aí tá aqui os prints, olha, se apagarem, isso tudo aqui já está salvo no Web Archive e tal. Eu sugeri, inclusive, na postagem, a gente tem 3 pessoas notórias para o que aconteceu com o Brasil e estarmos aqui. Joaquim Barbosa, do Mensalão, Sérgio Moro e ela. Você acredita que eles têm uma coisa em comum, esses 3? Os 3 são aí veteranos, alumni desse programa de formação de lideranças do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, realmente, o Departamento de Estado discorda de que Dilma Rousseff seria ingênua e deve ter rido também quando ela falou assim, Dilma Rousseff vai falar coisas sensíveis ao telefone, como, por exemplo, que vai mandar o Bessias com papel. Certamente o pessoal riu dessa hipótese. Pierre Online. Então, feito esse registro aqui, né, mais uma vez, eu queria colocar o seguinte, né, a gente tratou aqui na terça-feira da questão do grande movimento especulativo feito com as ações da Petrobras. E Piero, só por favor. Uma coisa. Eu não sei se você chegou a ver isso hoje, mas um amigo em comum nosso até mandou mensagem que entre ela ter saído desse cargo na prefeitura e ela ter assumido um outro cargo, que eu já não lembro qual era, teve um interstício de mais ou menos 1 ano, ela abriu uma misteriosa lojinha de bugigangas em Porto Alegre que importava containers do Panamá. Uma loja que, segundo os comerciantes falavam ali, os que estavam por perto, vivia as moscas, era horrível, cheia de tapumes de madeira. E aí a Folha procurou ela para falar o que afinal era essa loja. Ela disse que não queria falar a respeito desse assunto. Bom, tudo bem, eu não vou falar nada. Isso é uma questão talvez de foro privado dela, dizer o que essa lojinha aí do Panamá. Eu não sei quais são os dados que tem na Junta Comercial de Porto Alegre para saber qual é o capital que tinha lá. Qual foi o volume de importação de bugigangas 1,99 que ela fez lá para Porto Alegre, mas constam que eram vários containers, foram 2 ou 3 viagens, aliás, eles falaram, foram 2 ou 3 viagens para o Panamá. Eu não sei, eu não esqueço das viagens que eu faço, eu sei se foram 2 ou 3, a não ser que passe muito tempo. Ainda mais para o Panamá, um conhecido paraíso fiscal, centro global de lavagem de dinheiro, tipo, aí até com os limited hangout de Mossack Fonseca e tal, o público mais amplo teve conhecimento disso. E não só, né, um nó da CIA, né, entre a América Central e do Sul, né, Romulus? Todo mundo sabe disso, né? Assim, a base americana ali, né? Secular, enfim, né? Vamos lembrar de como o país surgiu, inclusive. Tá do lado da Colômbia, perto de Cuba, enfim, se projeta ali para a América do Sul, tem toda uma questão de observar ali os fluxos que ocorrem entre o Atlântico e o Pacífico. Não é brincadeira a coisa ali, não. Não é à toa que a coisa dos Panama Papers estava justo no Panamá. Não é por isso que não foi México Papers, ou sei lá, Colômbia, ou Equador Papers, foi Panama Papers, afinal de contas, por causa disso, né? Você sabia que era no Panamá que ficava a central dos servidores do Odebrecht, aquela que foi destruída, a gente fez aqui contagem regressiva? Não era em outro lugar que o Panamá, né? Aliás, por falar em papers, eu estou aqui com uma campanha, queria também dizer que o pessoal perguntou para o ex-presidente Lula na quarta-feira quando que o Brasil conhecerá os Odebrecht Papers, né? Não foi possível também que essa pergunta fosse feita, muito menos respondida. Piero, quando a gente fala aqui que a gente é sabotado pela Big Tech, pelos Estados Unidos, fica claro, mostra. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Então tá aqui, o link no YouTube não é possível ser compartilhado no Facebook,
desde a criação, antes da gente entrar no ar. Mas veja que interessante, você já viu como é que eu costumo fazer aqui o trabalho, né? Eu separo as pautas que a gente vai tratar, grosso modo, da minha timeline lá no Twitter. Você acredita que desde que a gente entrou no ar, não estava assim de manhã não, tá? Você acredita que desde que a gente entrou no ar, eu não consigo acessar o meu Twitter? Olha aqui, ó, try again. Eu tô aqui há horas tentando renovar. Eu não consigo acessar a minha conta no Twitter. Eu não sei se depois que a gente sair do ar, aí o meu acesso volta. Então o pessoal tá assim fazendo sabotagens inovadoras. Eu gosto também quando eu vejo assim o conhecimento humano, né, nessa coisa de mistura de inteligência artificial com inteligência natural, e vai criando novos paradigmas, né? Ô Piero, olha só, eu queria mostrar aqui então essa questão de especulação mais uma vez. Aqui a gente fez um que o pessoal aí milênio chama de exposed, quando você faz um dossiê, pá, 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 pá. Na terça-feira, no programa de terça-feira, a partir da 1h33, foi o exposed do Rato Rei lá, a Lava Jato de Curitiba, pendurado na Lava Jato do Rio de Janeiro, por sua vez pendurado no GSI, por sua vez pendurado em Washington. Mas, exatamente uma hora depois, a partir de 2h33, a gente fez o exposed do swing trade, né, aquele movimento especulativo que permitiu, operando o fantasma do Geisel, grandes ganhos financeiros, né? E mudança de controle de ativos, né? O pessoal que tem ação, não só da Petrobras, porque o Ibovespa acompanha a Petrobras. Então o pessoal queria comprar a Vale, queria comprar empresas privadas, o pessoal também aproveita para pegar, porque barateou tudo de uma vez, inclusive com a dupla alavanca do câmbio, né? Não esquecer disso. Mas veja você, então a gente tratou isso na terça-feira, inclusive eu relatei aqui, né, uma inconfidência feita por esse mesmo aí do Guararapes, no sábado anterior, em que ele falava que lá em 2016, ou 2015, não sei, 2015 ou 2016, quando cai não cai, do Dilma, né? Cai não cai, assim, ecocardiograma da Bovespa, né? Ele conseguiu um ganho fantástico, ele inclusive minimizou no ar, mas alguém falou, mas peraí, comprar a 4 e vender a 6 é 50% de ganho, tá melhor até do que uma pessoa expert do mercado, que eu vou colocar aqui, que disse, se gabou aí de ter conseguido 12% nessa semana. Eis que, depois de a gente falar aqui, inclusive cobrarmos a CVM, que tem um registro de como se formaram as posições, comprada e vendida, porque esse é um movimento para conseguir, né, a quantidade de liquidez para fazer esse movimento tem que ter um tempo, não foi só no day trade, como a gente comentou na terça, que no swing teve o day trade, mas tem também o swing trade maior. A CVM tem um registro disso tudo, e a gente cobrou quem seria o parlamentar da oposição, entre aspas, quem seria o ex-candidato à presidência da República, quem seria o presidente de partido, quem seria o ex-presidente, que redigiria um ofício à CVM cobrando que isso fosse investigado. Ninguém falava de CVM. Eis que esse sujeito, que foi editor de economia da Quanto É, aí 2 dias depois que eu mostrei ele falando de uma história ali que poderia, né, as mais línguas dizerem que foi insider trading, lá com a história, a operação da delação do senhor Delcídio Amaral em 2015, aí ele resolveu cobrar a CVM também. Então, o que eu te falei, o futuro, quer dizer, o passado de terça virou futuro, depois presente ontem, agora a gente olha aqui a farsa e a tragédia. Então, olha só, amigos nossos que acompanham, viram essa live aqui de título, olha que curioso o título, né? Eles pegaram aí como uma tentativa de, pelo humor, né, e pela ironia, tentar desconstruir um carimbinho que este Duplo Expresso colocou na testa dos dois, entre outros. Os Infiltrados, lá no 171, reunindo o editor desse 171 e o do DCM. Aí veja que eles resolveram falar de CVM, de conflito de interesse, etc e tal. Então, estou aqui com uns recortezinhos prontos que foram deixados aqui na agulha. Vamos ouvir, Piero Lagner. Sobre o Mercadante, ele falou comigo, foi na segunda-feira, foi logo no dia da queda acentuada da Petrobras, a gente fez uma live e o Mercadante fez a fala dele, no fundo, querendo disputar um pouco a consciência dos militares. Ele falou assim, espero que os generais não se rendam ao mercado. E falou, até onde eu sei, o general Lula é nacionalista. De fato, ele falou essa frase, mas até aí nada demais. Né? Até onde ele sabe, pode ser que ele não saiba tudo, né? Olha só, eu quero saber se ele estava comprado ou vendido, ou não, está fora do mercado, Mercadante. Mas você vê aí, Piero Lagner, que o Atucha, citando o Aloysio Mercadante, diz que o Silvio Luna é um nacionalista. Você vai comentar isso já na sequência. Mas vamos ver aqui mais um pouquinho, né, a nossa sugestão sendo um atraso, replicada. Vamos ouvir. Dessa questão da Petrobras, só é importante dizer que as ações da Petrobras hoje estão caindo. Né? O que aconteceu? Elas caíram muito na segunda-feira. Aí na terça-feira o Bolsonaro fez uma gracinha para o mercado, elas subiram. Quarta-feira elas subiram mais um pouquinho. Hoje o Bolsonaro deu uma outra declaração. Ele falou, olha, quem depende de combustível, quem compra o produto da Petrobras vai ter boas surpresas. Então ele quis dizer o seguinte, olha, vai segurar o preço aí ou da gasolina, do óleo diesel, do gás de cozinha, e aí a Petrobras já começou a afundar novamente. Olha aí o ecocardiograma do Dr. Enéas.
e o pessoal, os ativos trocando de mão e no caminho o pessoal tendo grandes ganhos em cima das sardinhas. Aí aqui, por último, vamos ver o pessoal lembrando da CVM, que eu tinha falado na terça-feira ainda, quando o movimento especulativo estava sendo realizado. Vamos lá. Tem gente que acredita que o Bolsonaro fez isso de propósito, para especular. Eu acho que não. Mas eu estava com o Eduardo Moreira na quarta de manhã. E aí, na live, ele mostrou o que ele fez de investimento na Petrobras. Ele comprou na baixa. E teve um lucro de 12% em um dia só. Ele mostrou? Ele mostrou. Muito, muito honesto, muito transparente. Ele falou que esse dinheiro é para ele investir nas coisas dele, não sei o quê. Ele é um cara do mercado financeiro, mas mostrou o gráfico de como ele comprou e o quanto valorizou. 12% em um dia. Quer dizer, você pega o Eduardo, multiplica por mais quantos investidores no mundo, bancos, etc. E você imagina o que não se ganhou dinheiro com essa declaração do Bolsonaro, a queda e a subida na Bolsa, no cassino da Bolsa, no mercado. Então, assim, isso explica muito também como o fato de o Brasil ser instável economicamente é bom para o mercado também. O fato do impeachment ter sido tão valorizado pelo mercado, porque muita gente ganhou dinheiro. A Globo ganhou dinheiro com isso também. Todo Nossa, esse aí descobriu a América, né? Meu amigo, desde os anos 80 é operada a dupla alavanca. Não é à toa que o real, não é dizer, o real está desvalorizado, o real está valorizado. Não, o que interessa é o movimento, é a dinâmica, é o ecocardiograma do real, da Bolsa de Valores. Não é à toa que a moeda brasileira e a Bolsa brasileira são as mais instáveis do mundo há décadas, não é à toa. Aí veja você, o sujeito aqui está chamando a CVM, mas se chamar a CVM aí, não sei, a CVM quereria ouvir o depoimento do Eduardo Moreira, disse que ele ganhou 12 no Day Trade. Vamos ver aqui rapidinho o Leonardo Atushi chamando a CVM, como nós tínhamos falado, enquanto o crime estava se realizando, o possível crime, né? Vamos deixar na hipótese. Diretamente abastecendo, paga quando compra tomate, carne, qualquer coisa que é transportada por caminhão no Brasil. Né? Pois é. Agora, como eu falei, você imagina quanta gente não ganhou com isso aí, né? No dia, né? Nessa operação, né? Não, e tem que investigar, talvez os próprios bolsonaros mesmo, operadores deles, quer dizer, tem que ver que não. Você falou essa valorização de 10% num dia. 12. Mas tem o lance do mercado daquelas coisas das opções. Então, quando você tem vencimento de opção, o cara, na verdade, aluga ações para comprar, para vender, o cara pode ganhar 1000% num dia. Né? Pode ter tido operação de quem ganhou muito mais do que isso. Sim. E aí você tem ali o cara que ficou desesperado, preciso vender a Petrobras de qualquer maneira. Né? Aí... deve ter sido o cara que pensou que era Guararapes essa semana. Esse aí ficou desesperado, pensando, tem que vender a Petrobras e tal. É incrível, né? Os tiozões e os prints, os tiozões e os recortes. Mas, Piero, eu queria dar uma notícia boa. Ele diz aí, inclusive, me mandaram um recorte de quando o Eduardo Moreira, inclusive o Kiko Nogueira diz que o Eduardo Moreira ainda é um cara do mercado financeiro. Eu achava que ele era arrependido, que ele tinha saído dessa, que agora... Eu acho que ele, inclusive, a gente entrevistou ele uma vez, eu acho que ele falou que agora era só um pedagogo, dando educação financeira e tal, né, disponibilizando cursos, mas diz o Kiko Nogueira que ele seria ainda um homem do mercado financeiro. Aí eu fico perguntando se é possível fazer transmutação, aquela coisa assim, o dinheiro do crime, se você doa para a igreja, aí o que era pecado vira virtude. Então, por exemplo, ganhar 12% em cima da especulação financeira da Petrobras, mas sendo uma pessoa bem intencionada e reorientada à esquerda, estando onipresente nos canais do Piquim Vermelho, se abrir uma live uma vez por semana para Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã, aí esse dinheiro do 12% vira contra a especulação financeira? É uma pergunta que eu coloco para você. Mas sabe quem já deu a resposta? Uma pretensa resposta? Jones Manuel, o revolucionário do marxismo identitário, que, diferentemente da gente, não tem problema com a Big Tech dos Estados Unidos. Né? Não tem vídeo derrubado, link proibido, sem poder acessar a sua timeline do Twitter durante as transmissões ao vivo para ver se o pessoal puxa o tapete. Veja que eles deu a resposta tempos atrás. Olha que interessante isso aqui, a questão da transmutação. Você vê que vai do pessoal que crê numa coisa teológica, mas até do pessoal do materialismo histórico revolucionário. Olha que interessante essa colocação aqui. E que se torna aplicável nessa semana. Jones Manuel citando aí um seguidor seu. Já começa bem, né? Operar mercado financeiro é necessariamente anticomunista?
Vamos ver o que o nosso amigo marxista identitário responde. E, certamente, isso aí tem aplicação essa semana. Quem sabe até ele pode passar esse conselho pro Eduardo Moreira na próxima live que eles fizerem conjuntamente. Responde Jones Manuel. Não necessariamente. Isso considerando, é claro, que você não é um operador milionário. Não é um operador milionário. Aí segue, ó. E pode doar parte dos seus ganhos para a luta socialista, doando para o PCB, por exemplo. Aí tudo certo. Então quer dizer o seguinte, se você pediu o Pix do PCB e der a grana lá, o que era financismo, rentista, recolonização do Brasil, vira luta revolucionária vanguardista, Piero Leiner. Pois é. Sabe o que parece? Uma vez eu ouvi, há um tempão, que tinha alguém aí dessas correntes que falava que o melhor jeito de se chegar ao socialismo é investindo em todas as contradições do capitalismo, é acelerando o capitalismo que se chega mais rápido ao socialismo, então vamos ser todos capitalistas. Aliás, tem uma entrevista muito interessante com um velho militante chamado Wilson Barbosa, que o pessoal da Ópera fez, Ópera, Pedro Marim fez, e ele fala assim, na lata ali, hoje só tem revolucionário de meia tigela, ninguém é revolucionário de verdade, isso aqui é uma palhaçada. Enfim, o cara despeja a metralhadora giratória em cima do pessoal, enfim, eu achei bastante interessante aí para uma autorreflexão aí do setor revolucionário. Bom, eu não sou revolucionário, também não pus na bolsa nada, até porque não tenho nada para pôr. Mas, enfim, eu acho isso, no mínimo, estranho. Agora, só para voltar à coisa do fenômeno Geisel, né? Para você ver como também é estranho, né? E como o pessoal faz leitura seletiva da história, né? Só para lembrar bem, né? Aquela pessoa que sempre acompanhou o Geisel na Petrobras, depois foi ministro das Minas e Energia dele, sabe quem foi, né? Aquele sujeito chamado Shigeaki Ueki. Aquele que foi pro Texas e ficou bilionário, o pessoal que dizia, a ditadura não teve roubo, da ditadura que foi presidente da Petrobras, certo? O japonês. Você sabe de onde ele saiu, né? Ele era funcionário do Banco Moreira Salles. Aí ele assumiu a diretoria de comercialização da Petrobras, né? E depois, no governo Geisel, foi o ministro das Minas e Energia. Em 75, eles fizeram o quê? Quebraram o monopólio de prospecção da Petrobras. Foi a primeira quebra de monopólio do processo. Então, assim... Uns contratos de risco? Tudo bem, ele fez o pró-álcool também. Quem era nascido nessa época se lembra muito bem como o pró-álcool foi um negócio sabotado pelo próprio governo no começo. O programa só deslanchou nos anos 80, quando começaram a fazer carro álcool aqui. Né? Eu não sei bem exatamente, enfim, quais foram as razões ali do negócio não ter funcionado, mas curiosamente também, depois de ele ter saído do Banco Moreira Salles, eu tenho a impressão que foi nos anos 70 que os Moreira Salles viraram grandes mineradores de nióbio e outras coisas. Não, rituais monopolistas, porque não só metade das reservas é dele e a metade de titularidade do Estado de Minas Gerais, eles têm a representação comercial exclusiva. Pois é, exatamente. O tal do nióbio que o Bolsonaro fala tanto ali, né? Certo. Você tem, segundo a própria Associação Brasileira de Geologia, sei lá, estoque de 200 anos de nióbio para o mundo inteiro, só ali em Araxá, ou seja, você não precisa meter a mão no nióbio, que está lá no Morro dos Seis Lagos, lá na cabeça do cachorro, lá na Amazônia, entendeu? Não tem nem acesso, aquele troço lá, é uma loucura, está cheio de urânio, as pessoas saem todas envenenadas dali, daquele pedaço. Mas, enfim, isso é uma outra questão. Só para dizer que tudo tem, né, dois lados, né, e tal como os discos do Renato Russo, às vezes o segundo lado não é muito bom, bem o primeiro. Mas, enfim, não dá para dizer que a coisa toda do Geisel foi só essas mil maravilhas. Então, assim, esse tipo de associação, assim, é uma leitura enviesada que está partindo dos dois setores que estão ganhando com isso, entendeu? Porque a reação do mercado, típica reação histérica, foi uma reação muito combinada, Rômulo. Assim,
E não tem indício nenhum de que o general Luna, nenhum, empírico, nenhum, de que ele vai agir virando o leme de toda condicionante neoliberal que, vamos dizer assim, permeia a mentalidade militar de A a Z hoje. E assim, vocês me desculpem, mas não me venham de novo com essa história de ala nacionalista dentro do Exército. Assim, não dá para replicar isso. Piero, olha só, explica a diferença por quê. A gente conhece alguns oficiais nacionalistas, inclusive, que contribuem bastante com a sua reflexão. Tem o Coronel Marcelo, tem o Heraldo. Explica a diferença entre você conhecer o gato quântico, conhecer uma pessoa nacionalista que está aviltada do que está acontecendo, e essa tal da ala nacionalista, lembrando os debates do clube militar, anos 50 e tal. Que estão na reserva, estão falando, estão se expondo, estão sofrendo por conta disso. Chega a punições, ou seja, não é fácil, e são pouquíssimos. Devem ter militares ali com outra mentalidade, você está entendendo? Mas estão quietos. Os da ativa, com certeza, não tem ala. Isso, na verdade, é uma construção que existiu a partir da coisa que existia da dinâmica do regime militar. Mas precisa entender que a partir de 1980 e pouco isso mudou completamente. Não funciona mais assim. Não funciona. Desde os anos 80, desde os anos 90, aliás, eles têm todos formação em curso de neoliberalismo na veia. Eu lembro quando eu estava em 93, 94, fazendo pesquisa ali no interior do Exército, lá na ECM e tal, eu fui convidado para ir para um seminário que se chamava, se não me engano, Força Terrestre 2000, planejamentos para daqui 10 anos, o que vai ser da próxima década e tal. Só se discutiu implementação de regimes de qualidade total e ISO 9000, dentro da Força. Gente, isso era a palavra de ordem que está lá. O Vilas Boas fala isso também no livro dele, o negócio do processo de transformação do Exército. Uma das facetas desse negócio é o processo gerencialista. Vamos insistir com o Coronel Heraldo, porque ele vai explicar como esse negócio funciona um dia aqui no Duplo Expresso. Ele sabe muito bem como é a implantação disso. Entre outras coisas, destruíram, vamos dizer assim, a ascensão dos oficiais que trabalhavam, por exemplo, no Instituto de Engenharia Militar, ou IME, né, Militar de Engenharia, desculpa. A carreira deles foi sendo solapada. Você pega até os anos 60, eles entravam na maioria dos 01s que iam para general, de repente isso inverteu. Hoje, se você pegar, Romulus, é incrível. Eu li o livro Tese de um amigo, Luiz Espírito Santo, que é ex-PQD, que fez uma etnografia interna lá dos PQDs. Ele levantou um dado muito interessante. Os PQDs, embora sejam, sei lá, no total de pessoal, acho que são 2% do efetivo do Exército é paraquedista. Se você olhar a composição hoje dos generais 4 estrelas, 50% são paraquedistas. 50%. É uma sobre-representação do pessoal Forças Especiais, que é o pessoal que encarna de maneira, assim, aquilo que o Heraldo chama de rambonismo, mais evidente, a coisa neoliberal. Porque é a ideia exatamente de que você tem que passar de uma estrutura piramidal para uma estrutura de rede, descentralizada, onde as relações são tipo cliente-cliente. Tem tudo a ver com a coisa neoliberal. Então, assim, Luna e Silva, eu já nem sei se é Luna e Silva, Silva e Luna, nem lembro mais. A coisa... Eu vi um post esses dias e aí eu confirmei. A coisa de, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, ia dar palestras em universidades por aí. E o pessoal viu ele dando uma palestra, o pessoal amigo, na UFF.
como vocês Já te chamam, ensinei. lá em Niterói, para o pessoal do curso de Relações Internacionais lá. E ele, nessa ocasião, mostrou uma coisa que ele dizia o seguinte, a palestra dele era assim, era um slide, tá? Um slide, uma mulher atravessando a rua com umas silhuetas bem chamativas. E aí eles falaram assim, vocês repararam o que isso tem de errado na foto? O que tem de errado aí nessa foto? Aí todo mundo tentando falar, ai, a mulher, ai, não, é correto mostrar uma foto de uma bunda de uma mulher, é o politicamente correto, eu não sei o quê. Não é nada disso. Vocês não perceberam? Ao fundo da foto tem um carro que está sendo dirigido por um pastor alemão. Ninguém percebeu isso. E vocês sabem o que isso significa? O pastor alemão é o Movimento Comunista Internacional, que está ali disfarçado, fica botando a mulher no negócio, enquanto isso ele está infiltrando as coisas dele na sociedade. E foi daí para baixo, Rômulus. O pessoal contou para mim, aí que foi aparecendo no grupo de discussão que eu tenho, que ele deu essa palestra durante um ano inteiro, passando esse negócio, e com a história do movimento comunista internacional está infiltrado em todas as coisas. Ele pensa exatamente igual o Olavo de Carvalho, o General Mourão. Lembra do General Mourão? Claro. Você tocou o vídeo aqui? Terça-feira. Falando o quê para o pessoal do banco BTG? BTG Pactual, certo. Aquele que seria disse que é a nova encarnação do Opportunity, do Daniel Dantas. Uhum. Né? E quem trabalhou lá mesmo? Paulo Guedes, não foi? Que trabalhou, era sócio. Sócio, trabalha. É verdade. Burguesia não trabalha. E você sabe uma fonte, aí você sabe que é a fonte, uma pessoa que conhece do métier, investigou a coisa, falou que Guedes está ligado com Dantas desde lá da privataria original até hoje. Aí você sabe o que teve aí na semana, acho que foi retrasada, Ramos, que é interessantíssimo. Teve o lançamento de uma indústria que faz uma empresa nova. A indústria? Eu queria fazer questão de ir na indústria para ver a última dos moicanos. Não, mas essa é um pouco. É uma empresa de exploração de gás e petróleo. Indústria extrativista, não de transformação, certo. Na Amazônia. Uhum. E aí, na inauguração de uma. Como é que se chama? Não é uma mina extrativista de gás, eu sei lá como é que chama isso aí. Certo. Foi esses dias, na Amazônia. Cheio de militar ali, era capitão não sei o quê, major isso, coronel aquilo. E aí, é isso que você vai ver a composição acionária da tal da empresa que está extraindo gás na Amazônia. Quem é um dos principais acionistas? Banco BTG. Nada é por acaso, Rômulus. Sim. E é justamente quando eles estavam ali falando que vai ser agora o novo nó de atuação das empresas privadas no setor de energia e gás. Que está assim, vamos lembrar? General Golbery, antes de voltar para o governo, porque ele saiu, né, durante o governo Costa e Silva, você sabe o que ele foi fazer antes dele voltar para o governo Geisel, como o general que estruturou o SNI? Serviço Nacional de Informações, você sabe o que ele era antes? Presidente da Dow Chemical no Brasil. Certo. O Piero, essa questão, a gente mencionou aqui, né, da Amazônia, cobiça internacional, então você acabou de citar um desdobramento aí da indústria petrolífera, dos desdobramentos na Amazônia. Veja que coisa terrível, simbólica, além de tudo. Estão negociando a Petrobras a venda da base geólogo Pedro de Moura, em Urucu, lá. Inclusive, eu participei do Project Finance do gasoduto Urucu-Manaus, olha só. Dei minha juventude em projetos estruturantes de desenvolvimento, não era especulação financeira, não. É impressionante, você viu as fotos já, né? Um negócio lá no meio de um monte de árvore, né? Pois é. Impressionante. É uma base histórica que leva o nome, eu falei o nome, Pedro de Moura, sabe quem é? É aquele geólogo do lado do Getúlio Vargas na foto histórica da mão suja de petróleo, aquele que derrubou aquele parecer dizendo que no Brasil não tinha petróleo e tal.
Pois é, além de tudo, além da simbologia da Amazônia, tem a simbologia do petróleo nosso lá do GG, o Piero Leiner. Olha, e essa coisa ali é impressionante como é cheio de contradição. Porque, olha só, por exemplo, nos anos 70, os militares criaram um negócio chamado Radam Brasil. Eles foram para a Amazônia toda fazer prospecção ali para ver o que tinha de mineral, o que não tinha e tal. Cara, no relatório, eles deixam muito claro. Assim, o custo de você pegar mineral, por exemplo, lá na região de São Gabriel da Cachoeira, é muito alto, não vale a pena, não tem escoamento possível a partir disso aqui, porque o rio é inteiro cheio de queda d'água ali, entendeu? É uma região montanhosa. Tem lugares que tem muita radiação ali por conta de urânio, de não sei o que, papapá, falaram isso. E o que acontece? Os próprios militares apagam o negócio que eles mesmos mandaram fazer e ficam falando e mandando geólogo lá disfarçado o tempo inteiro. E fala assim, não, tem que ter Yanomami sentado aqui em cima de ouro e tal. Rômulo, esse pessoal não está afim de produzir coisas nem na Amazônia, nem em lugar nenhum em benefício do país. Veja bem, é o padrão Curió. O Lício Monteiro está produzindo um livro, que eu estou tendo o privilégio de conversar com ele a esse respeito. Ele vai mostrando isso, como na Amazônia toda a coisa da segurança engloba também projetos que são projetos privados ali no padrão do Major Curió. O que é o Major Curió? Só para o pessoal saber. Ex-Araguaia é convocado depois pelo Serviço Nacional de Informações para dar um jeito na mina de ouro de Serra Pelada, que estava uma zona aquilo. Ele é o sujeito que organiza aquele negócio, tudo fica sob a sombra dele. Logo depois ele vira político, arruma a cidade, vira dono das empresas que fazem a intermediação entre a extração de ouro e a venda de ouro, não sei mais para quem, se elege, vira um cara rico ali, controla os sindicatos na região, ou seja, é esse o padrão. Não foi ele que foi fazer uma visita discreta ao pessoal do GSI e ao próprio Bolsonaro no Planalto, Piero Leiner? Exatamente, mas esse é o padrão, você entendeu? É comunidade de informações que está plasmada no esquema da repressão da época da ditadura, isso se reproduziu depois, que vai depois para os lugares. Quer dizer, toda essa conversa de Amazônia, ela tem, na verdade, essa operação, que é uma operação subliminar, que corre para cima do vamos defender a nossa integridade, a balcanização ali do Brasil. Não tem balcanização nenhuma, meu amigo. Se tem coisa mais difícil de acontecer, é um Yanomami conseguir fazer um Estado nacional ali. Ninguém nunca viu Yanomami com pretensão de ser Estado. Os caras são avessos ao Estado, detestam o Estado. O Estado é um estorvo na vida deles. Então, assim, não tem essa... Eu tenho uma pergunta, o seguinte, por quê? Tem a questão, se a gente pensar do Pirara e tal, poderia, em tese, ter alguma coisa parecida. Mas por que o imperialismo hoje precisaria balcanizar o Brasil? Se eles estão levando tudo sem balcanizar? Isso que eu queria saber. É o que eu queria saber também. Não, pergunta então por que deixaram isso acontecer com a Petrobras, para voltar a ela. Está tão interessado assim no subsolo nacional e nas riquezas, em produzir reserva para a gente? Uai, então por que deixou isso acontecer? Agora mudou de ideia? É isso? Não, cansei, vou reverter. É assim? Não é assim que as coisas funcionam, minha gente. Até aí os interesses já adquiriram maior capilaridade. Todos os programas militares de defesa hoje são feitos em parcerias com as tais potências que eles dizem que querem pegar a soberania na Amazônia. Pelo amor de Deus! Nesse tocante, teve ampla repercussão nessa semana, o Telequete, segue o Telequete, Macron, Bolsonaro, com a notícia de que o capitalismo francês passará a boicotar, a dar entraves comerciais aos produtores rurais que participam da expansão da fronteira agrícola no bioma Amazônia. Aí você fez uma pergunta muito desconcertante, Piero. Quem quer mesmo fazer uma sanção pesada
não seria mais eficaz, inclusive, para atingir diretamente o interesse de quem está com a caneta na mão, interromper a parceria no submarino nuclear, Pierre Laine? Pois é, exatamente. Aliás, submarino nuclear, diga-se de atenção, passagem. não que eu e Pierre Laine sejamos contra, a gente é a favor do submarino de propulsão nuclear. Pierre, eu não sei, eu sou a favor de que a gente tenha também a bomba nuclear e o míssil propulsor da bomba nuclear com o programa espacial. Exato, mas o submarino nuclear, isso não sou eu que estou falando, não. Quem é? É o Coronel Rocha Paiva, irmão do General Rocha Paiva. Ele fala ali nos artigos dele, que ele publica lá na revista Sociedade Militar, blog do Montedo, não sei o quê, submarino nuclear que ele chama de banguela. Por quê? Porque ele tem a propulsão, mas não tem o míssil. Ou seja, ele não vai fazer nada. Entendeu? Ele vai ficar 20 dias, 30 dias debaixo d'água e não tem meio de dissuasão. Mas pega o Astros e aqueles sistemas Mansup, sei lá como é que chama, míssil terra-ar, um alcance do quê? De 300 quilômetros? Não! Você quer patrulhar a costa brasileira, você tem que dissuadir os meios 1.000 quilômetros. Não é para a costa apenas, Pedro. Inclusive, a gente conversou sobre isso com o próprio Pepe Escobar na semana passada, que é o seguinte, né, aquela nova tecnologia russa dos mísseis que vão ficar orbitando a Terra com propulsão nuclear. Qual é o X da propulsão nuclear? É a autonomia que dá aí de meses e tal, não sei o que, diferentemente desses diesel elétrico. Então, a questão, até você ter essa tecnologia do míssil, que fica pairando propulsão nuclear, esse papel é cumprido pelos submarinos de propulsão nuclear, porque eles estão com as ogivas nucleares em movimento. Você não sabe se tem um ali do lado, na bacia do Hudson, lá em Nova York, ali, um submarino russo apontadinho. Por quê? Se você tem o choque ou confrontação nuclear entre o pessoal que pode fazer bombardeio de saturação, em princípio você vai primeiramente mirar os silos que você já conhece, onde está paradinho no solo. Então, o míssil nuclear é essa coisa. Não, você não sabe onde está, você não sabe de onde vai vir, não tem como tentar fazer a saturação ali em cima, e até os programas aí de proteção antimíssil, escudo antimíssil e tal. O submarino nuclear tinha isso. Então, o Coronel Rocha Paiva tem toda a razão. O míssil, o submarino nuclear, a única dissuasão que ele tem seria para uma ocupação de aqueles tanques superados aí estadunidenses, do porta-aviões e tal, vai fazer uma invasão, uma ocupação militar. Aí realmente não vai saber onde está, e pode afundar um, afundar o outro e tal, não sei o que. Agora, não tem dissuasão nenhuma para um míssil lá de Washington, o pessoal apertar o botão, vir e detonar Brasília, Pierre Laine. Não tem. O Astros não tem ali também em relação, não é se enfiar ele ali no norte inteiro do país, ele não consegue chegar perto dos navios que poderiam vir, sejam eles americanos, chineses, ou a frota pesqueira inteira de sushi do Japão, entendeu? Não pega nada. Uma reedição daquela guerra da lagosta? Não pega nada, entendeu? Porque é o seguinte, você tem que ter pelo menos um alcance ali, feito para os caras não passarem, entendeu? Do Caribe. Alguma coisa que é o que eles chamam de A2AD, entendeu? É instrumento de dissuasão. O Brasil não tem que ter uma configuração, como que a gente chama assim, ofensiva, mas defensiva implica que você ter meios que extrapolem a sua costa, entendeu? O que a gente poderia chamar, sei lá, de defesa mínima não provocativa, sei lá para fazer alguma coisa assim, mas não tem. E aí a gente volta, é óbvio que a França tem todo o interesse em construir uma parceria com um submarino nuclear que vai ser Banguela. Aliás, a gente já viu esse filme lá com a Siemens no programa nuclear, e a gente veio a saber depois com coisas que foram vazadas. Tipo, o gringo chegava para o alemão e falou assim: não, olha só, tudo bem, eles largaram a Westinghouse, vieram aqui para Siemens, mas não entregam o segredo do bagulho, não. Enrola esse pessoal aí. Como fizeram, inclusive, com os suíços aqui do país de onde eu falo, que tinham parceria semelhante com a Argentina, Piero. É isso. Então, é isso aí. Os caras fazem o submarino Banguela, aí um monte de recurso é drenado para aquele troço, mas que não vai ter efeito nenhum. Aí eles transformam lá a Ponte da Amizade no Paraguai numa espécie de faixa de Gaza, lá com o Cisfron, com todos os sistemas israelenses operando ali, da Elbit. Aliás, como você sabia que a Elbit também sofreu uma compliance do Departamento de Justiça americano? Olha só. Na década passada, ou seja, os americanos não perdoam nem os amigos, meu.
É assim que funciona o negócio lá. Então você pode dizer, os israelenses também estão coitados ali na mão, coitados entre aspas, né, dos americanos, né? E mais, aí você pega, por exemplo, assim, vamos pegar lá o sistema de radares do Sivan. Todos os dados são processados por quem? Pela Raytheon americana. Que levou uma grana do líder do mundo livre anti-opressão, Biden, aí. Então, você vai querer me dizer que, assim, vai falar em soberania nacional, tal de índio Yanomami, sabe? É querer culpar o lado mais fraco da corda, entendeu? Sabe, quando me explica isso aí, entendeu? Por que vocês cedem ali o sistema de vigilância para os americanos, entendeu? Que já estavam ali na Colômbia até os dentes, entendeu? O Plano Colômbia é isso. Assim, tem base americana, tem americano espalhado ali, lá no Panamá, né? Para a gente recordar o que a gente estava falando, né? O Panamá é a base de Intel e a Colômbia é ali a coisa toda. E aí é isso, entendeu? Então, assim, não vai dar para achar, Romulo, só para voltar ao fio da meada, que esse negócio de Petrobras agora, assim, isso atende, inclusive, aí a gente tem que ver aos desdobramentos, como que a gente pode chamar isso? Né? É que eu estou cansado de falar que isso é uma PSYOP, entendeu? Mas aos desdobramentos em termos midiáticos, da ideia de fazer esse plasma entre Bolsonaro e o PT. Aliás, como se o PT também tivesse muito nacionalismo na cabeça hoje em dia, né? É uma coisa que a gente também tem que ponderar, né? Cadê o nacionalismo do PT? Assim, são poucos os setores lá dentro que estão, de fato... Setores? Eu conheço indivíduos, o Beto Almeida. Setores eu não... talvez indivíduos. Piero, olha só, você estava falando ainda há pouco aí do dreno de recursos, né, do submarino e tal. Eu fiz uma postagem daquelas ônibus, né, assim, recapitulando muita coisa, encadeando muita coisa, aparentemente desconectada. Eu ia usar o Twitter, como costumo fazer aqui, mas o pessoal pensou que ia me desconcertar, tirando o Twitter e tal. Então, hoje nós vamos num patrocínio Mark Zuckerberg. Vamos de Face, que eu já deixei aqui aberto justamente para se me derrubar ela no Face, a gente já ter aqui salvo no cache. Aí tá aqui, ó. Publiquei 21 horas atrás. Bilhões. Mas por essa questão, porque por que eu prefiro fazer com o Twitter? Porque o Twitter já vai as fotinhos diferentemente do Face. Então eu vou ter que fazer em duas janelas paralelamente para ir botando os prints. Mas vamos lá então. Tá aqui, ó. Bilhões. Mais um dossiê operado pelos generais. Falcatruas no sistema S, Senai, SESC, etc e tal. Que agora rende gordos contratos e subcontratos. Entre 2 e 3 bilhões, né, o reaparelhamento da informática de todo o sistema S, antes dos tais aditivos, né, que sempre fazem o teto bater aí da estimativa oficial, original, na chamada de propostas. Sempre com operação da pinça sinérgica, juristocracia, generais. Lembrar, e certamente o que eu estou falando aqui, se você não está entendendo, veja o programa de terça-feira, a partir da 1h33, que você vai compreender, eu não vou repetir. Lembrar que a Lava Jato do Rio de Janeiro levantou e, portanto, esquentou, oficializou, que antes era clandestina inteligência, o fio das falcatruas no sistema S. Lembrar também que a Lava Jato do Rio de Janeiro está ela mesma pendurada. É aquela história do rato rei. Então vamos pegar os prints aqui, ó. Exército chega ao Senai. Acesa a luz de Bolsonaro. Aí lá ficou aqui, ó. O sistema, Romulo, por favor. E não me engano, por um período de mais ou menos um ano, não sei se foi 17 até... Não, foi entre 18 e 19, quem estava no Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército era o general Pujol. Verdade, o ex-comandante, quer dizer, atual comandante do Exército. É verdade, Piero. Pois é, aí a gente não sabe, assim, o sujeito agora que está fazendo coro com a gente, atrasado, que a gente falou enquanto a coisa estava rolando, para a CVM passar a lista das formações de posição comprado e vendido, das opções, também seria interessante olhar, fazer um levantamento até o 3º grau de parentes que tenham os subcontratos aí nessas coisas que o Exército está pegando, aí, todas essas parcerias e convênios, né? Seria interessante levantar isso também. Vamos ver se o Aloysio Mercadante encanta essa bandeira também. Então, continuando aqui, eu falei, ó, o Rato Rei, cadê aquela fotinho nojenta? Aqui, sim, ó, aqui é a Lava Jato do Rio de Janeiro, ó, advogado considerado homem-bomba da Lava Jato
do Rio pede ajuda ao OAB. Aliás, depois do programa de terça-feira, eu fiz um desabafo. Eu falei, gente, a advocacia, né, a profissão que eu escolhi, virou isso, operação de propina para procurador, delegado, juiz. Tá foda, hein? Por favor, colegas, que é isso? Aí daqui, ó, advogado, ser homem-bomba e tal. E aí, o Rato Rei, cadê ele aqui? Aqueles, todo mundo com o rabo junto. E agora, eu cheguei a uma nova formulação aqui, engraçadinha, Piero. Eu quero saber se você aprova ou desaprova essa agora. Ó. Lembrar que a Lava Jato de ela é pendurada, é o Rato Rei. Como vemos agora, aí essa é a nova formulação, Piero. Quem puxa o rabo, leva o contrato. Você aprova? Olha só, quem puxa o rabo leva o contrato. Ó. Parte do acerto por rabo preso, reprodução de mandato ou cooptação, ou até infiltração originalmente, né? A falsa oposição cumpre o seu papel de MDB da nova ditadura, acenando a otários com miragem de 2022. Como se essa conquista do Estado 2.0 de orçamento, falamos aí de orçamento agora, cargos, a vaga que abriu lá do Silvio Luna foi ocupada por outro general, como lembrou o coronel Marcelo. Cargos, contratos, esse aí, olha aí, 2 bilhões, 2 a 3 bilhões. Subcontratos, quem que o Exército vai contratar para fazer e tal. Subcontratos, como se tivessem aberto, Piero. Enquanto isso, juízes federais, olha, essa, assim que você fala, nem que eu quisesse, eu não pensava numa coisa tão descarada. Enquanto isso, juízes federais fazem institucionalmente, não é o indivíduo, não, institucionalmente, um workshop sobre como emigrar para os Estados Unidos depois da aposentadoria, depois que cumpriu o combinado. Ora, o exemplo vem de cima. O Joaquim Barbosa, ex-presidente do STF, lá do Mensalão, ele tem um apartamentinho dele em Miami. O Barroso tem um apartamentaço em Miami. O Barroso, inclusive, com os filhos, já fazendo graduação lá na Homeland. Se eles quiserem exercer profissão no Brasil, não pode. Eles estão já pensando no mercado da matriz. Assim como os filhos, que também estão fazendo graduação, da Raquel e do Bradley Dodge. Consta aí, segundo o relato, que seria outro ativo da inteligência americana em Brasília. O misterioso Bradley Dodge, que não existe no Google. Não, não existe. Tem inclusive eu coloquei o print aqui, então vamos atualizar aqui com o print, é que o pessoal me derrubou a minha dinâmica com o Twitter. Então daqui aos poucos, aqui, ó, vamos lá. Aqui, veja, quem que tá falando? 2022, otário, enquanto a gente tá operando bolsa aqui, ó. Lá no Brasil 171, Haddad lembra Lula Alencar e sinaliza convite para Luísa Trajano. É aquela que quer levar os Correios, a Luísa Trajano? Ah, tá. Luísa Trajano para vice da chapa do PT em 2022, esse ano mítico. Aí tem aqui, ó, Merval joga a toalha e diz que decisões de Moro contra Lula serão anuladas. Então tá voltando aí e tal. Aí aqui, ó, Alberto Cantalice, ex-secretário de comunicação do PT, colocar o bloco na rua para vencer 2022 era imprescindível. Enquanto isso, o pessoal lá operando gás. Aí daqui, ó, a Associação de Juízes, a JUF, juízes federais, organiza evento com dicas para juízes migrarem para os Estados Unidos após a aposentadoria. Quando me mandaram isso no WhatsApp, isso é fake. Aí por isso que eu joguei no Google, fiz a busca, você vê aqui, ó, o Globo, o UOL, lá o Rádio Gaúcha, então não é verdade, gente. Foi essa semana. Ó, a JUF organiza um webinário para associados descobrirem como se planejar para migrar aos Estados Unidos após a aposentadoria, depois de cumprir o combinado. Tem aqui Barroso lá com a sua base lá em Orlando, acho que é em Orlando, se não me engano. Não, Orlando é para pobre, né? Acho que é Key Biscuit, é uma ilha bacana e tal. Então, aí tá aqui, ó, Joaquim Barbosa, aquela empresa, ainda fez otimização fiscal para levar o apartamento lá. Aí tá aqui, ó, incógnito Mr. Dodge. Quem quiser saber quem é o marido misterioso da Raquel Dodge, que disse ser um ativo da inteligência americana, outro, né, como se faltasse, tá nesse artigo do Duplo Expresso. Incógnito Mr. Dodge. Raquel, a PGR, vive com um espião que veio do frio. Aí aqui, Joaquim Barbosa, que eu comentava mais cedo, o Joaquim Barbosa, ele é veterano, ele é alumni do mesmo programa que formou, né, lideranças internacionais lá em Washington, D.C., ele, Sérgio Moro e Dilma Vana Rousseff, Agent T. Aí tá aqui, ó, continuando o texto, então, ó, enquanto isso, os juízes federais fazem um workshop e tal, Joaquim Barbosa, então, alumno do curso de formação de liderança do Departamento de Estado dos Estados Unidos, quanto Dilma Rousseff. Essa recrutada em 1992, haja tirocínio, por indicação da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, ainda quando era uma obscura funcionária de ataque estadual, gente, 5º escalão estadual, né, de um estado que é o quê? O 4º de PIB, não é nem São Paulo, né. Veja os prints, coloquei lá, haja capacidade dos gringos de enxergar longe, né, mas se bem que também quando você monta o roteiro fica fácil acertar na aposta. Link para o site do próprio Departamento de Estado, que eu já abri aqui e que já está salvo no Web Archive. Atenção, gringo, já está salvo. Ora, pois sim.
Outro distinto alumni dessa conhecida operação de cooptação do Deep State em Washington, tem até livro acadêmico escrito sobre o tema, esse já devidamente exfiltrado para Homeland, ele mesmo, Sérgio Fernando Moro. Por que a Dilma... Aí, estamos em tempo de live ainda, né, de webinário e tal, porque fica a sugestão, gente. Quero ver se o Mercadante encampa essa também. E o Atucha encampa também, como encampou atrasado, o chamado à CVM. Porque você vai cobrar os parlamentares do PT fazer um ofício à CVM. Então, aqui, ó. Por que a Dilma, o Moro e o Barbosa não marcam uma live sobre a formação que os três receberam lá em Washington, D.C., no mesmo programa? Eu, se fosse o Ciro Gomes, eu parava de ficar arrotando por aí que isso eu comento com muita tranquilidade, porque estudei isso em Harvard. Ainda mais porque para lá ele foi na aba de Mangabeira Unger, notório recrutador do Deep State, e também do Daniel Dantas, o banqueiro bandido, mas dá quase na mesma. Unger, que vinha a ser também ex-ministro de Dilma Rousseff, também caberia nessa live. Olha que isso aí ia derrubar a internet. Com moderador, talvez. Outro recrutado, uma década atrás pelo Deep State, não mais no Brasil, mas em outro lugar aí, que esse eles não conseguem tombar, de alguém nada ingênuo, Dilma Rousseff, com detalhes que viemos a conhecer nesta semana, depois de um vazamento espetacular, bomba, de mensagens sigilosas trocadas entre a inteligência britânica, o MI6, a BBC e a Reuters. Alexei Navalny, lá o pseudo-envenenado. Primavera na Rússia, primavera no Brasil. De primavera em primavera, o império opera o caos. Diante disso, Piero, quem não expõe cooptação nessa falsa esquerda, a antiga cooptação aí de anos 90 e tal, né? A atual, num patrocínio YouTube e demais Big Tech. Número 2, quem não fala dos rabos presos na dossiêcracia transnacional, libertando, a despeito da vontade deles, os reféns desses cativeiros, dessas gaiolas de ouro? Quem não fala, número 3, do plano Umbrella Deal, aquela sentença de assassinato diferido no tempo do Estado Nacional Brasileiro, começando cumprido também? Cara, eu acho que é de 92, é mais ou menos a mesma coisa, né? Até hoje. E quem não fala, número 4, ou quem ilude com a miragem de 2022, como se cavalo de pau nesse transatlântico viesse a ser franqueado por juristocratas e exército que controlam e operam as urnas e os dossiês localmente, acabei de mostrar do Lava Jato do Rio de Janeiro. Gente, quem não fala disso, quem não tematiza até segunda ordem, está no esquema. Piero. Não sei se você chegou a ver, eu tentei achar agora a notícia, mas não vi, parece que saiu no 247 ontem. O Lula declarou assim que nós vamos voltar à presidência em 2022 e sem revanchismo, mas os militares vão ter que dar um jeito nesse negócio aí. Dá um jeito nesse negócio aí? O que é isso? Não foi isso que ele falou, né? É que eu não consigo lembrar exatamente qual foi a manchete, mas o conteúdo era mais ou menos isso. Vai ser sem revanchismo, mas do jeito que está, não dá. Certo. O Mercadante vai continuar fazendo a ponte? Não, assim, eu fiquei assim, impressionado com o otimismo dele, que em 22 eles vão a certeza absoluta. Sensacional. Nossa, agora eu tô reconfortado. Aliás, vamos terminar a live, ué. A gente tá aqui pra quê? Já tá tudo garantido. Então, aí continuando aqui, Piero. Olha só, diante disso, quem não fala dessas questões, tá no esquema, gente. Desculpa. Aí, mais uma vez, eu não tô aqui para fazer juízo moral. Independente, mesmo que eu quisesse, independentemente do elemento subjetivo, o que interessa é a contribuição objetiva. Se essas pessoas estão fazendo isso na falsa esquerda por ingenuidade, covardia, fisiologismo, oportunismo, cooptação ou infiltração lá atrás, é indiferente. Aí agora a história aí do fantasma operado na mesa branca, do General Geisel. Na mesma categoria entra quem ainda acende vela para o fantasma do Geisel e fica comprando e vendendo à espera de Godot. Digo, da ala nacionalista das Forças Armadas. Poxa, depois dessa semana, em que até o fantasma do alemão foi operado, num swing trade descarado na Bolsa de Valores, começa a repetir. A declaração do Bolsonaro ontem, hoje entrega mais uma, aí na semana que vem faz uma exaltação, condecoração póstuma a Hugo Chávez, vai saber, né? Num swing trade descarado na Bolsa de Valores, incluindo Eletrobras e Correios na rifa, a Luísa Trajano, aí a vice do PT. De novo, independentemente de elemento subjetivo, ingenuidade, covardia, fisiologismo, oportunismo, cooptação. O que interessa é o elemento objetivo. São parte da operação, sabendo ou não disso, do plano do tecnofeudalismo financeiro global
para o outrora Brasil, o território. Mas, gente, a maioria sabe, não é ingênuo não. Mas sobre tudo isso no Duplo Expresso, que a gente está transmitindo aqui ao vivo, com Piero Leiner, nosso mestre contra-efetuador da guerra híbrida. Ademais, o panorama geral, global, já vem no próprio título do programa. Pepe Escobar projeta a década, sob chuva de mísseis, inaugurada ontem, ele já me deu um toque aqui que está a post, vou mandar para ele o link. Imperdível até. Peço a sua participação agora, você que está vendo no YouTube, se você está achando que a gente está dando conta do recado ou não. Piero, até a não ingênua Dilma Rousseff, outro dia, aquela que exonerou o gabinete inteiro, outro dia já falou que vai ser difícil tirar os 10 mil militares do governo. Até a não ingênua já percebeu isso. 2 bi, de 2 a 3 só no sistema S, Piero Leiner, de orçamento, cargos, contratos e subcontratos. 2022 está em aberto, Piero Leiner? A maior empreiteira em contratos com a União hoje, sabe como chama? Exército Brasileiro. Olha só. Certo. E o Exército, isso é uma curiosidade minha, o Exército ele opera, assim, faz a obra ou ele é que nem aquela Delta, que surgiu do nada e caiu, que só leva o contrato, aí embolsa 30% e subcontrata para pequenininhas? Não, eu acho que eles fazem a obra também. Certo. Ok. É isso aí. Então, tá aberto ou não tá aberto, Piero Leiner? Assim, fácil, ao alcance da mão. Olha, 2022 e tal. Tranquilo, tranquilíssimo. Então, assim, se quiser eu dou a dica de como fazer. Certo. Tá tranquilo, tá favorável. Olha, quem quiser saber mais sobre a exposição de como funcionam essas redes de computação internamente, um pessoal que não é ingênuo, botou a inteligência lá atrás para fazer o dossiê, pegar a reunião do representante do Navalny com o cara da CIA falando de galera, tô precisando de 20 mizinho para mudar a situação aqui na Rússia. Um mega vazamento essa semana fantástico, publicado no Grey Zone, certamente isso aí, eles estão dizendo que foi o Anonymous que deu, eu acho que foi a inteligência russa, mas tudo bem. Esse sim foi a inteligência russa. Mas daqui, a gente publicou, divulgando esse link, inclusive, veja como é que é a coisa da Big Tech, eu tô sem poder abrir meu Twitter, inclusive o pessoal do Grey Zone, quando publicou, o Twitter não deixava compartilhar, quem curtia a publicação disso daí, dava crash, fechava o programa, e mais do que isso, eles colocaram um aviso. Não abra isso, porque isso é fruto de atividade criminosa, de hackers, transnacionais e tal. Mas daqui os prints que eu selecionei, e assim, tá tudo aí nesse mega vazamento, vou querer ouvir Pepe Escobar sobre isso. Tá tudo aí nesse mega vazamento obtido pelo Grey Zone, a partir de um hackeamento da Reuters e da BBC. Não é que a gente fala Midiotan, BBC e Reuters, aquelas que têm os guias de redação copiados por toda a periferia, aquelas imparciais. Engraçado, né? A BBC, você sabe que no livro Todos os Homens do Chá é revelado que foi no jornal principal da BBC à noite que foi dada a palavra-chave para iniciar o golpe lá do Shah Reza Pahlavi, no Mossadegh. Não mudou a coisa não, eles continuam fazendo, não foi uma coisa da qual eles se arrependeram. Inclusive, nesse vazamento, consultaram a Reuters, ela deu informação que nos anos 70 também era assim, unha e carne com a inteligência americana, e falou, não, mas hoje em dia a gente não faria mais. Continua fazendo. Inteligências, o que está nesse vazamento? Inteligências anglo-saxãs, porque ali tem a britânica, mas também tem os Estados Unidos, financiando influenciadores digitais, lacradores, para serem treinados e tocarem primaveras em mudança de regime na Rússia e em torno. Tem Belarus, tem tudo no pacote. Incluindo quem? Navalny, o pseudo-envenenado. Por uma década. Em tempo. Primavera, se fosse desse partido, eu entrava hoje lá com uma Assembleia Geral Extraordinária, não sei como é que chama em partido, para tentar mudar isso aí. Primavera é o nome da maior tendência do pessoal, inclusive a tendência do presidente do partido, Juliano Medeiros, que invariavelmente sempre sai em defesa de toda a primavera tocada pelo Império Coreano. É Hong Kong, é a brasileira, evidentemente, 2013, Ele já tá... Navalny solidarizou? Eu não sei. Eu queria, a quem tá aí assistindo, por favor, veja no chat, porque eu tô impedido de fazer consultas no Twitter. Aí aqui, ó. Oi? Primavera é o nome da maior tendência do pessoal? Youtubers de um suposto marxismo identitário, existe isso, estranhamente promovidos pelas Big Tech do Zewa, surgem para a política quando? 2013, na primavera brasileira. E seguiram em diante com não vai ter Copa e depois não vai ter BRICS. Não vai ter Banco de Desenvolvimento do BRICS. Conseguiram, não tem mais mesmo. Eles surgem montados em grana de fora, como demonstramos com documentos em dezembro passado. Tá o link aqui, você vai lá e consulta, eu estou impedido. Uma rede de ONGs tal qual na Rússia. Sem analisar a guerra híbrida, não se compreende o que ocorre no Brasil.
muito menos se enfrenta. E aí você, Piero, foi lá e comentou o seguinte: pois é, Rômulo Maia. E a gente ainda vê gênio falando que o Andrew Korybiak, o autor de As Guerras Híbridas, seria um picareta porque não entende de dinâmica de movimento social, organicidade e tal. Só esqueceu de dizer que o livro do Andrew Korybiak foi publicado pela editora de um tal MST. É verdade, né? Aí tá aqui, eu ri pra caramba, mas depois comentei isso. Não foi nesse cara, foi embaixo que eu comentei. Eu falei o seguinte: cadê aqui? Começou um debate, alguém colocou aqui o link, né, desse artigo do sujeito, falando que Guerras Híbridas é uma picaretagem, então não sei o que, demofóbica, pró-Putin. Aí eu falei: olha só. Se desmontar essa história de que 2013 foi orgânico, que não tem dedo de fora, promoção, desmonta o objeto de estudo do sujeito. Não é ele não, é uma galera. Idem para um velho sociólogo, que se definiu assim, velho sociólogo, não é gerontofobia minha não. Eu, Rômulo Maia, ao menos, tive a coragem de rasgar minha tese de doutorado aqui na Suíça, paga pelo contribuinte suíço. Quando eu vi que a minha hipótese de trabalho estava errada. Olha, Piero, defendido, que vergonha. Congressos internacionais, capítulo, tá? Falei, gente, foi estelionato, era tudo mentira, mas pelo menos eu estava de boa fé, eu não sabia. Mas esse sou eu, né? Eu realizo o prejuízo, tão logo eu aceite, consiga lidar com isso. Melhor deve ser ficar ano a ano sendo desmentido pelos fatos a cada vazamento, Piero Line. Mas é aquela história da sunk cost fallacy, né? A falácia dos custos irrecuperáveis, custos incorridos. Parafraseando Sartre, subjetividade, tribalismo pós-moderno é sempre o outro. E você concordou. Esse pessoal aí que fica, né, 2013 foi maravilhoso, foi a última chance, era orgânico, não tem nada de fora, tá surfando na sunk cost fallacy. Eu mostrei que é muita gente. Esse sim, eu não estava impedido de acessar o meu Twitter, e eu fui lá printar uma colocação recente, até que não está data, mas foi aí ano passado, logo que o Lula saiu da cadeia, acho que essa foi inclusive a primeira entrevista do Lula depois de sair da cadeia. O Juliano Medeiros, esse da Primavera, falou o seguinte, reagindo a uma colocação do Lula, a colocação da aspas aqui certinho para o Lula, cadê? Lula falou, Lula acusa os Estados Unidos de promover, ele não falou, os Estados Unidos fez, planejou, executou e era o único movido, mas Lula falou o quê? Lula acusa os Estados Unidos de promover manifestações de junho de 2013 com o objetivo de derrubar, aí já Dilma Rousseff, não, queria derrubar o Brasil, o presidente Lula, aí tá aqui, ó. O Juliano Medeiros falou o seguinte: quer dizer que as centenas, gente, é muita gente, centenas de historiadores, sociólogos, cientistas políticos, de esquerda, botou esquerda em maiúsculas, estão perdendo tempo ao estudar 2013 como um fenômeno social complexo, que estava em disputa, porque, na verdade, tudo não passou de uma armação da CIA? Discordo. Ai, que citação imprópria para o que o ex-presidente Lula falou e para o que a gente fala, né? Eu falei o seguinte, olha, 2013, quer dizer então que, segundo o Juliano Medeiros, 2013 é complexo, mas promoção pela CIA é simples, Todos os black blocs lá quebrando eram, na verdade, mercenários da Blackwater, Piero Line. E você respondeu o seguinte, exatamente, complexo 2013 sempre foi, assim como complexa é a situação em Belarus, na Rússia, etc e tal. E inclusive, de tanta complexidade tem que os desfechos são diametralmente opostos lá e cá. Inclusive, por entender que essa sincronia de tanta gente que não estava diretamente na ação de vetores híbridos, entrou nessa, é o ponto para quem está no aqui e agora. Não lá e então. O problema é sempre conseguir enxergar conexões de agentes heterogêneos, que não necessariamente sabem que estão conectados. Ou esse povo acredita que todos os atores sociais têm completa consciência dos seus movimentos. Ninguém tem, nem mesmo eu tenho nesse exato momento. Que me corrijam daqui a 8 anos, e espero mesmo isso. Mas temos a vantagem de estar 8 anos à frente do que aconteceu lá em 2013 e poder ver conexões que não eram visíveis. Agora, ignorá-las, neste exato momento, por conta de um apego aos dados, então absorvidos, é sintoma de má fé. Piero Line queria dizer o seguinte, no mínimo, o seu trabalho de contra-efetuação da guerra híbrida aqui tornou bem mais caro a plantação e diminuiu muito a meia-vida da história da plantação da ala nacionalista. A gente vê que o sujeito aí teve que fazer head, já falando de CVM, o outro aí que arrotou que teria conversado com um suposto alto comando das Forças Armadas, um órgão que nem existe, não sei se está quieto, enfim, tá mais caro, tá mais difícil vender a mesa branca do Geisel, Piero Line. Agora, você sabe que tem uma coisa esquisita até? 2013, como você sabe bem, que você, enfim, já leu, nunca foi o foco do meu trabalho. Quando eu falava de guerra híbrida, eu estou falando de uma outra guerra híbrida, não foi 2013, eu nunca falei disso. Esse pessoal que está dizendo que
não existe guerra híbrida no Brasil, e vem citar, por exemplo, eu, você e tal, fica falando que eu estaria falando a respeito de 2013. Ou seja, o que eles estão fazendo? Estão acusando um golpe que não foi dado. Não é estranho isso? Então, é o seguinte, a respeito desse negócio de movimento social, vamos deixar uma coisa bastante clara. Não é porque um ou outro movimento social, ou alguns, estavam instrumentalizados, que todos os movimentos sociais são instrumentalizados. Então, a pessoa que estuda movimento social não precisa reagir de antemão com ojeriza a ideia de que existia movimento social que estava contaminado pela coisa, entendeu? Porque isso ocorre em qualquer tipo de organização. Não é todo movimento social que é legítimo, que é raiz. Assim, tem Nutella também entre o movimento social que fode o barraco. Fala a verdade. Assim como tem em partido político, assim como tem em tudo quanto é lugar, pô, dentro da minha universidade não tem bolsonarista? Tem bolsonarista, é gente que dá tiro no próprio pé. Você vai dizer o quê? Que não pode ter movimento social que foi instrumentalizado? Que não teve treinamento dos caras? Isso teve no mundo inteiro. Já tem farta documentação mostrando esse negócio. Olha só, esse livro genial, Os Engenheiros do Caos, ele fala das primaveras europeias, mostra como tiveram várias que começaram bem intencionadas com uma coisa de esquerda e, pô, assim, como que do nada foram capturadas por movimentos de extrema direita? Que história é essa? Como assim, capturada? Que movimento fácil esse? É porque não foi, né, Romulus? É porque já tinha algum instrumento interno ali que estava pronto para fazer a virada. Isso é óbvio. Isso não saiu do nada. É cheio de spin doctor infiltrado em todo esse negócio aí. Então, realmente, assim, eu fico pasmo de ver como... Assim, é porque é óbvio, né? Esse termo guerra híbrida, ele é um termo muito violento, porque na nossa cabeça, a ideia de guerra, que é isso que, enfim, a gente, particularmente aqui no Brasil, vê como uma coisa que, enfim, envolve tiro, bomba e porrada, não consegue entender o deslocamento disso para outros mecanismos. Essa é a dificuldade, a gente tem resistência a ver esse negócio mesmo. Não é fácil, não. Então, mesmo quando fala coisa de golpe de Estado e tal, e as pessoas estão esperando, por exemplo, quando você fala assim, nossa, teve um golpe, pô, mas não teve tanque, cadê o pau de arara? Tá precisando? Tá difícil? Tá desfavorável? É a caneta. Minha gente, tem um... E a abordagem direta, Piero, quem esquenta os dossiês, quem é o pé na porta e tal? A abordagem direta, olha, gente, mais uma vez, é cabotinismo, não é cabotinismo apenas. Veja o programa de terça-feira a partir de 1h33. Aliás, eu estou impedido de acessar o meu Twitter, mas se no Twitter estivesse, ia mostrar uma postagem do Mestre Roceiro, nosso cara que nos ajuda na administração do grupão, que ele falou, olha, eu gosto muito das contribuições indispensáveis, gente como, por exemplo, Piero Line, vai falar assim, mas o meu tesão é quando o Rômulo de Maia pega e faz essas retrospectivas, pegando todas as teses e tal, não sei o quê, e bota, encaixando daquele jeito inapelável, como fala o professor Luiz Moreira. E a gente fez isso na terça-feira, mostrando que lá atrás a gente falou, olha, vai até aqui a delação do Dario Messi. Apareceu para isso, vai para isso e tal. Ele pegou, mostrou como Curitiba está pendurada na Lava Jato do Rio de Janeiro, que por sua vez está pendurada no esquema parecido igual, que por sua vez é operado pelo pessoal lá do GSI, que por sua vez é operado no dossiê do pessoal dos gringos, que inclusive poderia estar muito provavelmente na lista a famosa lista do Debrecht na Suíça. Então é isso, gente. Veja essa questão que a gente colocou lá atrás, vai ficar muito claro aquela história que eu falei aí. Quem puxa o rabo ganha o contrato, Piero Line. Bom, é isso. E assim, para completar, Ramos, é óbvio que assim, é muito difícil também a gente dizer que uma coisa se encaixa num fenômeno que vai valer para a Tunísia, para a Crimeia, para o Brasil, para Honduras. Tudo bem, é verdade. O Brasil teve uma especificidade muito grande do jeito que a coisa funcionou aqui. Não é a mesma coisa dos outros lugares.
Então, o problema não é ficar só discutindo em 2013. 2013 está no interior de um processo mais amplo, que inclusive começou antes. É isso que a gente tem que entender. E ele importantíssimo aí nesse momento que o pessoal está tentando popularizar a história de que as Forças Armadas eram petistas até a Comissão da Verdade, é lembrar o que você colocou aqui na semana passada, ainda e coloca sempre, do pronunciamento. O pessoal ainda da ativa começou a bater no seu chefe formal, no comandante das Forças Armadas, então o presidente Lula, em 2008, ainda com a Raposa Serra do Sol. 2008 com a Raposa do Serra do Sol. Aliás, a rigor, entendeu? Fizeram isso antes também. Até com o Fernando Henrique teve ali umas coisas, enfim, uma briga dele com o brigadeiro que comandava a FAB. Teve um evento ali que, enfim, ele depois de um discurso sequer aplaudiram ele. Enfim, teve atritos. Mas do jeito que foi o padrão, que foi essa coisa em série que repetiu um tipo de ação, isso começou em 2007, com o Lula. Um monte de general, um atrás do outro, em cascata, fazendo o mesmo tipo de ação, entendeu? E não foi assim. E aí, botar a coisa da CNV na mesa deles é tudo que eles queriam.